A chuva fina caía sobre o asfalto rachado da BR-262, entre as curvas e vales do interior mineiro. Num posto de beira de estrada quase esquecido pelo tempo, uma pequena lanchonete acendia suas luzes tímidas às 6 da manhã. O letreiro piscava com falhas. Café da Zuleide. Do lado de dentro, Lara ajeitava os pães na estufa enquanto bocejava. Tinha 26 anos. Um passado que preferia esquecer e um presente preso à rotina de bandejas e copos de plástico. Sua vida não passava de um loop entre o balcão, os boletos e o ponto de ônibus que a levava de volta ao bairro onde morava com a avó. Era só mais um dia comum, ou assim parecia. Um carro preto estacionou discretamente na vaga de deficiente, mas ninguém saiu. Minutos depois, a porta da lanchonete se abriu. Um garoto de uns 8 anos, pele clara, cabelos lisos e óculos escuros, entrou com passos cautelosos. Trazia uma bengalinha dobrável na mão. Lara o reconheceu de outras vezes. Bom dia, campeão. Tá sozinho? O menino sorriu na direção da voz. O motorista tá lá fora. A cuidadora se atrasou hoje. Disse que eu podia esperar aqui. Claro. Senta aí. Vou fazer seu pão com queijo. Quer leite quente? Com canela, por favor. Lara serviu com carinho, pegando um guardanapo extra para proteger os dedos do menino do vapor. Sentou-se ao lado dele e, com uma paciência que não se ensinava em escola nenhuma, foi guiando as mãos pequenas até a caneca, depois até o prato. Do outro lado da rua, dentro do carro com os vidros fechados, Hélio Vasconcelos observava a cena. Seu rosto era severo, moldado por décadas de trabalho, perdas e conquistas. Camisa branca engomada, blazer jogado no banco de trás, o olhar escondia mais do que qualquer biografia de empresário poderia revelar. Ele conhecia cada traço daquele garoto. Era seu filho, mas ninguém ali sabia disso. E aquela garçonete, que alimentava seu menino com cuidado, como se o mundo tivesse parado ao redor, estava prestes a se tornar a maior surpresa da sua vida. Do lado de dentro da lanchonete, o cheiro de pão na chapa e leite com canela enchia o ar. Lara se mantinha ao lado do garoto, observando com atenção cada movimento das mãos dele. Como ele apalpava a borda do prato antes de se arriscar com o garfo. Como inclinava levemente a cabeça para ouvir o ambiente. Qual é seu nome mesmo, mocinho? Perguntou ela com um sorriso gentil. Kyle, mas todo mundo me chama de Kay. Bonito nome, disse ela sincera. Seu pai escolheu? O menino fez que sim, mas sua expressão mudou ligeiramente. Como se o assunto não fosse exatamente feliz. Ele viaja muito. Quase não o vejo. Lara ficou em silêncio por alguns segundos. Não era daquelas que se metia na vida alheia, mas tinha algo naquele menino que a comovia de um jeito diferente. Um tipo de ternura que ela não sentia havia tempos. Do lado de fora, dentro do SUV preto, Hélio apertou os punhos sobre o volante. O vidro embaçado escondia sua expressão, mas seus olhos estavam vidrados em tudo, nos gestos da garçonete, no jeito como ela falava com Kael, na naturalidade com que tratava seu filho, sem condescendência, sem pena, apenas com presença. Ele já havia testado dezenas de cuidadoras, terapeutas, pedagogas, mas nunca vira Kael sorrir daquele jeito. No banco do passageiro, o assistente pessoal de Hélio, Murilo, limpava os óculos com um lenço de microfibra e resmungava. O senhor não acha que já está se expondo demais? Quer que eu entre? Não, respondeu Hélio seco. Quero observar mais um pouco. Murilo recostou, inconformado. Não era comum ver seu chefe se calar diante de qualquer situação, mas ali algo estava diferente. Dentro da lanchonete, Lara pegava uma caixa de lápis de cor e um papel, mesmo sabendo que Kael não podia enxergar. Quer desenhar comigo? Eu descrevo o que você imagina e vou colorindo por você. Os olhos por trás dos óculos escuros se iluminaram. Sério? Posso imaginar o que eu quiser? Pode. Pode até inventar um mundo só seu. E foi naquele instante, naquele gesto inesperado, que algo dentro de Hélio quebrou. Ele não sabia o nome daquela moça, mas sabia com toda certeza que ela não era comum. Lara rabiscava com calma no papel, ouvindo atentamente as descrições de Kael. Uma montanha alta com neve só no topo, e tem uma casa azul bem pequena lá em cima, dizia ele empolgado, com os bracinhos gesticulando no ar. E tem um rio que desce da montanha e forma uma cachoeira que canta de noite. Uma cachoeira que canta? Essa eu nunca ouvi. Lara sorria, encantada. É porque ninguém escuta as coisas direito. Mas se você fechar os olhos, dá pra ouvir tudo. Ela fechou os olhos por um instante, e Kael riu alto. Do outro lado da rua, Hélio apertou os olhos. O som daquela risada mexia com ele de um jeito difícil de explicar. Era como se o filho, até então retraído, solitário, estivesse florescendo aos poucos ali, diante de uma estranha. Murilo cruzou os braços, desconfiado. O senhor pretende se apresentar ou vai continuar assistindo escondido? Hélio não respondeu de imediato. Seus pensamentos estavam longe.
7 anos no passado, para ser exato. Lembrava-se perfeitamente da noite em que o médico entrou na sala e disse que o bebê havia nascido cego. Lembrava também da frieza com que sua esposa, hoje ex-mulher, lidou com a notícia. Lembrava-se da culpa, da fuga e do afastamento gradual entre ele e o próprio filho, até hoje. Descubra quem ela é, murmurou sem tirar os olhos da garçonete. Nome, idade, endereço? Perguntou Murilo. Tudo. Enquanto isso, dentro da lanchonete, Cale encostava a cabeça no balcão, cansado, mas com o sorriso ainda nos lábios. Posso descansar um pouco? Claro, meu bem, respondeu Lara, colocando uma almofada improvisada sob seus braços. Pode ficar aqui o tempo que quiser. Naquele instante, ela sentiu algo difícil de explicar. Um pressentimento. Como se aquele garoto fosse parte de algo maior. Como se seu caminho estivesse prestes a mudar, mesmo sem ela saber por quê. E do outro lado da rua, Hélio já sabia o que viria a seguir. A vida de todos estava prestes a mudar. Para sempre. Na manhã seguinte, Lara estava de volta à lanchonete antes do sol nascer. Colocou a chaleira no fogo, acendeu a vitrine de salgados e trocou a música sertaneja de costume por um jazz instrumental que combinava com o clima chuvoso. Ainda não sabia o nome do menino do dia anterior, nem que ele voltaria, mas voltou. Desta vez, com um motorista uniformizado que parecia mais tenso do que o necessário. Bom dia, disse o homem, olhando para os lados como se esperasse uma emboscada. O garoto pediu para vir aqui de novo. Bem, achei melhor não contrariar. Kael desceu do carro com o cuidado de sempre, apoiado na bengala. Tia Lara! O coração dela apertou ao ouvi-lo chamá-la assim. Pode vir, campeão. Seu lugar já está reservado. Ela puxou a cadeira mais próxima do balcão, ajeitou um apoio de pés e preparou o chocolate quente antes mesmo que ele pedisse. Hoje quero desenhar o deserto, disse Cale, e um camelo com asas. Lara riu. Você tem uma imaginação que voa longe, hein? É que, quando não se vê o mundo, a gente inventa um pra morar dentro. Do lado de fora, em um carro diferente do dia anterior, agora um sedã prata mais discreto, Hélio observava tudo novamente. Desta vez, com um tablet no colo. A ficha de Lara estava ali, detalhada. Lara Guimarães Ribeiro, 26 anos, ensino médio completo, mora com a avó, trabalhou como babá, copeira, auxiliar de cozinha. Sem antecedentes, sem processos, sem redes sociais ativas, uma vida invisível, sem holofotes, sem escândalos, sem ambições. Mas ali, diante de seu filho, ela brilhava mais do que qualquer mulher que ele já conhecera. Murilo suspirou, impaciente no banco do passageiro. E então? Vai revelar quem é? Hélio fechou o tablet e encarou a lanchonete. Ainda não. Quero ver mais um pouco. Quero entender se é só um momento ou se é o tipo de coisa que muda tudo. Murilo não insistiu. Sabia que quando o patrão falava com aquela voz baixa, cheia de controle e mistério, era inútil argumentar. Dentro da lanchonete, Kael mastigava um pão de queijo enquanto Lara narrava um passeio imaginário pelas dunas. Ela contava as cenas com tantos detalhes que era possível sentir a areia nos pés. E sem saber, estava desenhando o contorno de um novo destino. Um destino onde um bilionário solitário, um garoto invisível e uma garçonete esquecida se encontrariam no centro de algo que nenhum deles esperava. Na terceira manhã consecutiva, Lara já estava com o pão de queijo cortado ao meio, o chocolate com canela no ponto e uma folha de papel em branco sobre o balcão. Nem precisou esperar muito. Às 8 em ponto, o carro prateado parou do outro lado da estrada. Kael desceu sorrindo, mais confiante, como se aquele lugar tivesse virado um porto seguro. Tia Lara, hoje quero desenhar o fundo do mar. Vai ter peixe com bigode? Peixe com bigode! Polvo violinista e estrela do mar que brilha no escuro. Lara riu alto. Mesmo com todas as dificuldades que enfrentava, havia algo naquele menino que conseguia arrancar dela uma leveza que nem lembrava mais que tinha. Enquanto ela rabiscava os contornos de um polvo sorridente, Cale inclinou a cabeça. Você é feliz? A pergunta pegou Lara de surpresa. Ela mordeu o lábio, hesitou e respondeu como se não fosse para uma criança. Eu acho que estou tentando ser. Meu pai nunca parece feliz. Nem tentando. Ela parou de desenhar por um instante. E onde ele tá agora? Kael deu de ombros. Por aí, mas ele sempre sabe onde eu tô. Dito e feito. Do outro lado da rua, Hélio escutava tudo pelo viva-voz do celular. O carro estava equipado com um microfone oculto, instalado discretamente sob o banco de Kael. Murilo, no volante, cruzou os braços. Isso vai dar problema. O senhor sabe. Ela é diferente, disse Hélio, olhando para o filho com os olhos marejados. Ela não vê fraqueza nele, só vê uma criança. Mas e quando ela descobrir quem vocês são? Quando souber que esse garotinho encantador é herdeiro do maior império agropecuário do estado? Hélio não respondeu. Lá dentro, Lara pegava uma concha pequena de metal e girava ao redor de Kael,
imitando o som do mar. Ele ria alto, encantado com a brincadeira. Foi aí que Hélio sussurrou algo que nem ele mesmo imaginava dizer. Quero contratá-la. Murilo arregalou os olhos. Como assim? Para ficar com Kael, oficialmente. Quero ela por perto. Ele precisa dela. E se eu for honesto, talvez eu também. Do outro lado da rua, Lara dançava devagar com a concha metálica, fazendo sons de maré. Ela não sabia, mas acabara de ser escolhida para algo muito maior do que imaginava. Na manhã seguinte, a chuva voltou a cair fina sobre a rodovia. Lara chegou mais cedo à lanchonete, varreu o chão molhado e colocou o avental florido que ganhara da avó. Tinha dormido mal, não conseguia parar de pensar em Kael. Havia algo naquele menino, algo que ela não sabia explicar. Às 8 horas, como um relógio, o carro prateado estacionou, mas dessa vez, Kael não saiu primeiro. Foi Hélio quem desceu. Usava um casaco escuro, botas de couro e um olhar que fazia o ambiente ao redor parecer encolher. Lara o reconheceu na hora, não do rosto, mas da presença. Era o mesmo homem calado que tomara um café há alguns dias e saíra sem dizer quase nada. Ele entrou, olhou ao redor e fixou os olhos nela. Bom dia, disse com a voz firme. Bom dia, respondeu Lara cautelosa. Seu café ainda é forte e sem açúcar? Ela hesitou, depois sorriu. Do jeito que o senhor deixou na mesa, sim. Hélio assentiu. Se aproximou do balcão e puxou uma cadeira. Kael entrou logo depois, sorrindo como se tudo estivesse normal. Tia Lara, ele veio comigo hoje. Ela olhou para o menino, depois para o homem. Ele é meu filho. Hélio completou, sem desviar o olhar. Um silêncio estranho se formou. Lara engoliu seco. Nunca imaginaria que aquele garoto doce e risonho era filho de um homem tão severo. Queria conversar com você, disse Hélio, tirando do bolso um cartão preto com letras douradas. Mas não como cliente. Quero falar como pai. Lara pegou o cartão. Nele lia-se Hélio Vasconcelos, Grupo HV Agropecuária. E abaixo, um número de telefone pessoal. Ela arregalou os olhos, surpresa. Já ouvira falar do nome. Era manchete em jornais, sites, premiações do agronegócio. Aquele homem era um titã, um dos mais ricos do país. Eu não entendo, começou ela. Você verá. Se puder, vá ao meu escritório amanhã às 10 horas. Antes que ela pudesse recusar ou questionar, Hélio se levantou e passou a mão nos cabelos de Kael. Hoje fico observando. Vocês dois têm um jeito de conversar que eu ainda estou tentando entender. Ele se afastou, deixando o café intocado sobre a mesa. Lara olhou para o cartão em sua mão, o coração acelerado. Na sua frente, Kael já estava com o lápis imaginário nas mãos. Posso desenhar hoje o céu cheio de portas? Portas? Vai que uma delas leva para um lugar melhor. Lara respirou fundo. Ela nem imaginava, mas uma daquelas portas tinha acabado de se abrir. O cartão preto com letras douradas ficou na mesa da cozinha a noite inteira. Lara o olhava de tempos em tempos, como se fosse um objeto mágico ou perigoso. O nome Hélio Vasconcelos parecia pesado demais para caber na vida dela. A avó, Dona Noêmia, percebeu o incômodo. Algum problema com o emprego? Não, vó, respondeu Lara, enrolando os cabelos com os dedos. É que apareceu uma coisa estranha. Um convite. Convite de quem? Ela hesitou. De um homem, o pai do menino cego que vem sempre na lanchonete. Dona Noêmia olhou com atenção. Esse menino, você fala dele com um carinho. Ele te faz bem? Lara assentiu. A velha pegou o cartão da mesa, leu o nome com dificuldade e levantou uma sobrancelha. Vasconcelos? Esse aí é aquele que aparece nos jornais. O bilionário. Dizem que perdeu a esposa, que mora numa fazenda cercada de seguranças. Ele quer que eu vá ao escritório dele amanhã. E você vai? Lara não respondeu. A ideia a assustava. Entrar num prédio de vidro, com recepcionistas de salto alto e chefes que falam inglês no telefone. Aquilo não era seu mundo. Ela era uma garçonete de beira de estrada. Ponto. Mas Kael, ela se lembrava do som da risada dele. Do jeito como ele tocava o papel e dizia, aqui é o mar, como se realmente enxergasse cada traço. No fundo, Lara já sabia a resposta. E na manhã seguinte, vestiu sua melhor roupa, uma camisa azul engomada, calça preta e um par de sapatilhas limpas, simples, mas digna. Pegou 2 ônibus, desceu no centro e ficou parada na frente do prédio do Grupo HV por quase 5 minutos. As paredes de vidro espelhado pareciam observá-la. Era como entrar em outra dimensão. Ao cruzar a porta giratória, foi recebida por um saguão imenso, mármore no chão, cheiro de perfume caro e passos apressados por todos os lados. Posso ajudar? Perguntou a recepcionista, já avaliando Lara com os olhos. Tenho um horário com o Sr. Hélio Vasconcelos, às 10. O rosto da mulher mudou imediatamente. Ah, sim, um momento. Ele está te esperando. Lara engoliu em seco, apertou a alça da bolsa e seguiu até o elevador indicado. Naquele momento, ainda sem saber,
ela estava cruzando a linha entre dois mundos, o da invisibilidade e o da influência. O elevador subiu em silêncio absoluto, e Lara mal respirava. Cada número que se iluminava parecia aproximá-la de um universo ao qual jamais pertenceu. Quando as portas se abriram no primeiro andar, foi recebida por um corredor de vidro com vista panorâmica para a cidade. Uma assistente elegante, vestida de preto, a conduziu até uma sala onde os móveis eram poucos, mas de aparência absurdamente cara. No centro, sentado atrás de uma mesa de madeira escura, estava ele, Hélio Vasconcelos. "Pode entrar, Lara", disse ele sem sequer levantar o rosto. "Eu estava esperando." Ela entrou devagar, sentindo-se fora de lugar até nos sapatos. Sentou-se apenas quando ele apontou para a cadeira à sua frente. "O senhor me chamou aqui", disse ela, engolindo o nervosismo. "Mas eu não sei por quê." Hélio fechou a pasta de documentos à sua frente e finalmente a encarou. Os olhos eram duros, mas havia uma tristeza ali. Uma tristeza antiga e contida. "Porque você fez meu filho sorrir." Lara piscou, confusa. "Kael?" Sim, ele se recostou na cadeira. "Eu nunca o vi daquele jeito. Nem com terapeutas, nem com parentes, nem com as melhores cuidadoras que o dinheiro pode pagar. Mas com você." Ele riu. Ele falou sobre o mundo dele. Ele confiou. Lara desviou o olhar. "Eu só tratei ele como qualquer criança merece ser tratada. E é exatamente isso que ninguém mais faz." O silêncio pesou por um momento. "Eu quero contratá-la", continuou Hélio. "Oficialmente. Quero que você passe um tempo com ele todos os dias. Não como babá. Não como funcionária, mas como companhia, como alguém que vê além da cegueira dele." Lara demorou para responder. Ela pensou na lanchonete, no salário apertado, nas contas sempre atrasadas. Pensou na avó, nos ônibus lotados, nas noites de dor nas costas. E pensou em Kael, sorrindo com um polvo de lápis de cor nas mãos. "Eu não sou do seu mundo", disse ela. "Nem sei se sei lidar com esse tipo de estrutura, escritórios, ordens, dinheiro." Hélio apoiou os cotovelos na mesa. "Nem eu sou, mas fiz o meu próprio. E talvez você esteja prestes a fazer o seu também." Lara mordeu o lábio inferior, pensando. "E se não der certo? Então será a única coisa que não se compra. Uma tentativa honesta." Ela olhou para ele e pela primeira vez percebeu que por trás da imagem de bilionário frio havia apenas um pai tentando consertar algo que nem sabia como começou a quebrar. "Eu aceito", disse Lara baixinho. Hélio assentiu. E naquele instante, sem que nenhum dos dois percebesse, o destino começou a escrever uma história que mudaria suas vidas para sempre. 2 dias depois, Lara passou pelos portões da fazenda Santa Helena, a propriedade rural de Hélio Vasconcelos. Só o caminho até a casa principal levava 5 minutos de carro. Campos de soja, gado branco, funcionários em tratores, era outro planeta. Ela usava uma roupa simples, mas arrumada. Cabelo preso, olhar firme, mas o coração apertado. Um motorista a aguardava no portão e a conduziu até a entrada de uma casa colonial imensa, com janelas de madeira, varanda com colunas brancas e escadas de pedra antiga. Kael correu até ela assim que a viu, guiado por um funcionário da casa. "Tia Lara!" gritou ele, abrindo os braços. Ela se abaixou e o abraçou com força. Estava feliz em vê-lo, mas não sabia se tinha permissão para demonstrar. "Sentiu minha falta já?" brincou ela. "Mais do que do meu travesseiro", respondeu ele rindo. Da varanda, uma mulher observava tudo com os braços cruzados. Vestia um tailleur bege, salto fino e carregava uma prancheta. Era Letícia, a governanta-chefe. Seu olhar era afiado como navalha. "A nova acompanhante, imagino?" perguntou, já com ar de reprovação. "Eu sou a Lara, prazer", disse ela, estendendo a mão. Letícia não retribuiu o gesto. "Hélio pode ter esquecido os protocolos, mas eu não. Aqui seguimos regras. Criança não é brinquedo. E qualquer erro, por menor que seja, será notado." Lara manteve a postura. Sorriu com educação, mas respondeu com firmeza. "Eu não brinco com crianças. Eu converso com elas e ouço o que ninguém mais ouve." Letícia a encarou por um segundo. Depois se virou e desapareceu pela porta principal. Kael puxou Lara pela mão. "Não liga pra ela. É sempre assim com todo mundo. Só comigo que ela é boazinha às vezes." "Eu não vim aqui pra agradar ninguém", sussurrou Lara sorrindo. "Vim por você." Naquela tarde, eles passaram horas sob a sombra de uma mangueira. Lara narrava histórias que Kael transformava em desenhos mentais. E no silêncio entre uma piada e outra, Hélio observava da janela do escritório. Ele começava a perceber que sua casa, por tantos anos sufocada por silêncio e rigidez, voltava a respirar, devagar, mas voltava, e ele estava disposto a pagar qualquer preço para não perder isso. O sol se punha atrás dos eucaliptos, pintando o céu com tons alaranjados, quando Lara se despediu de Kael naquela tarde. Ele não queria soltá-la. "Você volta amanhã, né?" perguntou com a voz embargada. "Claro que volto, Kai.
Nem que chova canivete. Ele riu do jeito dela falar. E aquilo bastou para Hélio, que assistia de longe com os braços cruzados, sentir mais uma camada de suas muralhas internas desmoronar. Mas do outro lado da casa, Letícia se reunia discretamente com 2 funcionários mais antigos. A tensão era nítida. "O que ela está fazendo aqui?" sussurrou um deles. "Entrou como quem não quer nada, e agora o garoto não desgruda mais", respondeu a outra. Letícia apertou os olhos. "Essa moça vai acabar se metendo onde não deve. Eu conheço esse tipo. Gente simples, que acha que só porque recebeu um sorriso tem lugar no castelo." Enquanto isso, no carro de volta, Lara olhava pela janela em silêncio. O campo passava devagar, mas sua mente corria a mil. Ela gostava de Cale. Muito, mas estava pisando em um terreno onde cada passo parecia vigiado. Seu celular vibrou com uma mensagem de um número desconhecido. "Não se iluda, você não pertence a esse mundo." Ela encarou a tela, o coração apertado. Na manhã seguinte, chegou à fazenda com um leve aperto no peito, mas tentou manter o sorriso. Kael a recebeu como sempre, com entusiasmo, e os 2 correram até a pequena biblioteca da casa, um cômodo que Kael raramente usava antes dela chegar. Lá, Lara começou a ler em voz alta uma história sobre um viajante que atravessava desertos, ouvindo o som do vento. Kael ouvia cada palavra como se estivesse vendo um filme inteiro em sua mente. "Tia Lara, você acredita que tem gente que enxerga mesmo com os olhos fechados?" "Acredito", respondeu ela, olhando nos olhos dele. "Porque tem gente que sente com o coração." Na porta entreaberta, Hélio escutava tudo. Seus olhos marejados não eram comuns. Ele havia se tornado impenetrável ao longo da vida. Mas algo naquela mulher, e no efeito que ela causava no filho, tocava um ponto que ele jurava ter esquecido. Era o tipo de conexão que não se compra, e o tipo de presença que começa a mudar o rumo de uma família inteira. Naquela noite, Lara não conseguiu dormir. Sentada na beira da cama, com os pés descalços tocando o chão frio, ela segurava o cartão de Hélio entre os dedos. Algo naquela família, naquele homem, ainda era uma névoa para ela. Porque alguém, contudo, tratava a própria vida como se fosse uma prisão. No dia seguinte, enquanto Cale empilhava blocos de madeira guiado pela voz de Lara, Hélio a chamou para uma conversa mais reservada. Estavam no escritório da casa principal, com vista para os campos infinitos e o céu azul que parecia nunca acabar. "Ele está melhor", disse Hélio direto enquanto tomava um café preto. "Dorme mais tranquilo, fala mais. Até aceitou comida sólida essa semana. Ele é incrível. Só precisava de alguém que o escutasse sem pressa. Você não tem ideia do que significa vê-lo assim." Lara observou os olhos dele. Havia mais do que gratidão ali. Havia um peso, um histórico. "Posso te fazer uma pergunta?" Ela arriscou. "Pode. Onde está a mãe dele?" O silêncio foi imediato, longo, quase sólido. "Partiu", respondeu Hélio sem emoção na voz, "quando Kael tinha 3 anos. Mas na prática, ela partiu muito antes disso." Lara sentiu o ambiente esfriar. Foi um casamento arranjado. Negócios, aparências. Nunca houve amor, só contratos. Ela não queria um filho. E quando descobriu que ele era cego, ele interrompeu, engolindo em seco. Ela desistiu. Aquela confissão tirou o chão de Lara por um instante. Era cruel, real e trágico. "E o senhor?" "Eu também fugi. Fugi do que não entendi, do que achei que não podia consertar." Ele abaixou a cabeça, pela primeira vez, sem armadura. "E agora? Eu não sei se ainda tenho tempo de ser o pai que ele precisa." Lara se aproximou devagar, com respeito, mas firmeza na voz. "Ele ainda está aqui, esperando. Se o senhor estiver disposto, ele vai te deixar entrar." Os olhos de Hélio se ergueram para os dela. Pela primeira vez, ele não viu uma garçonete. Viu alguém que enxergava o que ele mesmo evitava há anos. E naquele instante, uma semente foi plantada. Uma semente de mudança. Mas, do lado de fora do escritório, escondida atrás da porta, Letícia ouvia tudo, e não estava disposta a deixar aquilo florescer tão facilmente. Na manhã seguinte, o café da fazenda parecia mais frio do que o habitual. Os funcionários andavam apressados, cochichando entre si. O clima de tensão pairava no ar como uma nuvem carregada prestes a desabar. Lara chegou no horário de sempre, mas ao entrar no saguão principal, notou algo estranho. A governanta Letícia a esperava, de braços cruzados. "O Sr. Hélio teve um imprevisto hoje. Está em reunião o dia todo. Não poderá recebê-la", disse, com um sorriso tão educado quanto venenoso. "Eu vim para ficar com o Kael", respondeu Lara, tentando manter a calma. "Kael já tem compromissos agendados. Fonoaudióloga, fisioterapia. Está com a equipe dele agora. Não precisa de companhia extra." Lara hesitou. Aquilo não fazia sentido. Kael sempre era liberado para as atividades com ela, e os horários sempre eram ajustados por Hélio pessoalmente. "Ele sabe que eu estou aqui?" perguntou. "Ele não está disponível." Letícia virou as costas e saiu,
deixando Lara sozinha no meio do corredor. Na biblioteca, Kel aguardava ansioso, com os bloquinhos de madeira já separados, os lápis de cera dispostos em círculo, mesmo que ele não os enxergasse. "A tia Lara tá vindo?" perguntou ao motorista que estava na porta. Disseram que ela não viria hoje. O semblante de Kael se fechou. Ele abaixou a cabeça e os dedos começaram a tamborilar no colo. Um sinal silencioso de frustração que só quem o conhecia bem sabia reconhecer. Do outro lado da fazenda, Hélio encerrava uma ligação e perguntava à secretária: "A Lara chegou?" A senhorita Letícia disse que ela foi dispensada hoje. Alegou que o senhor havia dado outras prioridades ao menino. Hélio franziu o senho. Ele não dera ordem nenhuma. Sem perder tempo, levantou-se, vestiu o casaco e atravessou o pátio da fazenda com passos rápidos. Ao chegar na casa principal, viu Lara saindo pela lateral, com o semblante carregado. "Você está indo embora?" perguntou ele surpreso. Ela se virou com os olhos marejados. "Fui informada de que minha presença aqui não é mais necessária." Hélio entendeu tudo em um segundo. Os olhos endureceram. Isso foi um erro, um grande erro. Lara hesitou, mas depois assentiu e começou a se afastar. "Eu só quero o bem dele, não tenho nenhum interesse além disso. Mas não vou lutar contra um sistema inteiro que quer me ver longe." "E quem disse que você vai lutar sozinha?" disse ele baixo. Hélio ficou ali parado, vendo-a desaparecer na estrada. Sabia que aquilo não terminaria ali. E também sabia que era hora de escolher um lado, mesmo que isso significasse enfrentar os muros que ele mesmo havia construído. Minutos depois que Lara deixou os portões da fazenda, Hélio entrou de volta na casa principal com passos decididos. Seu olhar varria o ambiente como um raio silencioso. Encontrou Letícia na cozinha, orientando os funcionários. "Podemos conversar?" disse ele com uma voz que não era um pedido. Letícia assentiu, sem demonstrar desconforto. Eles caminharam até o escritório. Hélio fechou a porta com cuidado, mas sua expressão era de puro aço. "Por que dispensou a Lara?" Letícia manteve a pose. "Ela não foi dispensada, senhor. Apenas reorganizei as prioridades do menino, como sempre fiz. Atendimentos importantes, compromissos com terapeutas, sem me consultar. Achei que, dada sua agenda, eu poderia..." "Não", interrompeu ele seco. "Nada relacionado ao meu filho acontece sem meu aval." Letícia tentou argumentar, mas Hélio já estava de pé novamente, olhando pela janela. "Você trabalha aqui há quantos anos, Letícia?" "13, senhor." "E nesses 13 anos, alguma vez viu Kael sorrir como tem sorrido ultimamente?" Silêncio. "Já viu ele pedir para alguém voltar? Esperar ansioso por alguém que não seja parte da rotina clínica?" Mais silêncio. "Então me diga, com toda a sua experiência, qual é o seu medo?" Letícia respirou fundo, mas não respondeu. "Recontrate-a, imediatamente, e a partir de agora, qualquer tentativa de afastá-la será interpretada como sabotagem direta contra mim." Disse ele, girando o corpo devagar, firme como um juiz diante da sentença. Letícia sentiu um arrepio que não ousou demonstrar. Ela conhecia aquele tom. Não era apenas um aviso. Era uma ordem definitiva. "Sim, senhor." Ao sair da sala, ela passou a mão pela testa discretamente. Sabia que a batalha estava apenas começando. E Lara, aquela garçonete de beira de estrada, agora era uma ameaça real. Mas do lado de fora da fazenda, Lara ainda não sabia de nada. Estava em casa, tirando o avental, quando seu celular vibrou. Mensagem de número desconhecido. "Hélio Vasconcelos exige sua presença amanhã, 9 U. O senhor se desculpa pela falha. Transporte será enviado." Ela leu e releu a mensagem com o coração acelerado. O mundo ao qual ela pensou que jamais pertenceria acabava de abrir a porta novamente. Às 8h55, o carro preto já subia pela estrada de terra da fazenda Santa Helena. Lara olhava pela janela, tentando controlar o nervosismo. Tinha passado a noite em claro, repassando cada gesto, cada frase, tentando entender por que haviam afastado ela sem explicações. Quando desceu do carro, notou algo diferente. Desta vez, 2 funcionários estavam parados à porta principal, um deles com um tablet na mão, o outro de braços cruzados. Nenhum dos dois a cumprimentou. Apenas abriram caminho em silêncio. Lara seguiu pelos corredores como quem pisa em território hostil. Ao chegar na biblioteca, Kel correu em sua direção com tanta força que quase a derrubou. "Eu sabia que você ia voltar", disse ele, apertando-a forte. "Eu esperei o dia inteiro ontem." Lara segurou as lágrimas. "Tive um imprevisto, meu amor, mas estou aqui agora, e a gente tem um mundo inteiro para imaginar." Na porta, Letícia assistia à cena sem dizer uma palavra, apenas anotava algo na prancheta. Na sequência, Hélio apareceu no corredor, e sua presença fez o silêncio se instalar como uma nuvem. "Lara, pode vir comigo, por favor?" Ela assentiu, deixando Kael com um dos tutores. Caminhou ao lado de Hélio até o Jardim dos Fundos, um lugar reservado, com vista para o lago artificial da fazenda. "Eu te devo desculpas", disse ele direto. "Confiei demais em quem não devia para tomar decisões por mim." Lara suspirou,
mas manteve a postura. Eu não vim aqui para causar conflito, Hélio. Só quis ajudar. E você fez mais do que isso. Você devolveu ao meu filho uma parte dele que estava adormecida. E a mim, algo que eu nem sabia que faltava. Ela ficou em silêncio, absorvendo aquelas palavras. Pela primeira vez, o tom dele não era o de um empresário poderoso, era apenas humano. Mas você precisa entender, continuou ele, que essa casa, essa estrutura, tem suas defesas. Há pessoas que vivem aqui dentro como se fosse um feudo, e a sua presença mexe com isso. Eu percebi, respondeu Lara, com os olhos firmes. Hélio se aproximou. Eu vou proteger você aqui dentro, mas quero que você me diga com clareza. Ainda quer continuar? Ela respirou fundo. Pensou em Kyle, no som da risada dele, no mundo que eles criavam juntos. Sim, quero. Hélio assentiu com um leve sorriso nos lábios. Então que seja por inteiro. A partir de agora você vai almoçar com a gente. Vai ter acesso livre aos espaços da casa. E o que precisar é só pedir. Ela engoliu em seco. Era um convite e também um teste, mas Lara não era de recuar. Combinado. Mas só se o suco for natural e o arroz bem temperado, disse ela brincando para aliviar a tensão. Hélio soltou uma risada rápida, uma risada verdadeira, rara. E ali, à sombra do lago, pela primeira vez, os dois começaram a se encontrar não apenas por causa de Kael, mas por algo que nenhum deles ainda sabia nomear. O almoço foi servido na varanda dos fundos da casa principal, onde uma longa mesa de madeira rústica abrigava sempre os mesmos rostos: Letícia, 2 assessores de confiança e Kael, acompanhado por seu tutor. Mas naquele dia, havia um novo lugar posto, ao lado de Hélio. Lara hesitou antes de sentar. Estava acostumada a comer em pé, entre pedidos de café e troco de moedas. O guardanapo de linho, os talheres alinhados, o copo de cristal, tudo gritava um mundo que não era o seu. Mas Kael logo puxou a cadeira com entusiasmo. Senta aqui, tia Lara. A gente pode imaginar a comida juntos. Ela riu e se sentou, olhando ao redor discretamente. Os olhares eram sutis, mas afiados. Letícia mantinha a compostura, mas a rigidez no maxilar era visível. Um dos assessores não disfarçava o incômodo, mastigando sem levantar os olhos do prato. Hélio, por outro lado, parecia relaxado, mais do que nos últimos dias. E em certo momento, até sorriu discretamente quando Kael pediu para Lara narrar a salada como se fosse uma floresta encantada. Esses tomates são pedras mágicas, disse ela, com a voz teatral. E as folhas, árvores que sussurram segredos do vento. Kael gargalhou tão alto que o copo de suco quase caiu da mesa. E o frango? Perguntou ele. Ah, esse era um dragão antes de virar almoço, mas um dragão do bem, que se ofereceu para ser parte da aventura. Até Hélio riu, não apenas da brincadeira, mas da maneira como Lara transformava a mesa em palco, o prato em mapa, a conversa em laço. Após o almoço, enquanto os outros se dispersavam, Hélio convidou Lara para um passeio pelo campo em sua caminhonete. Ela hesitou, mas aceitou. O veículo atravessou a plantação de milho, depois contornou o lago até parar numa clareira com vista para as colinas distantes. Era um lugar silencioso, quase sagrado. Sempre venho aqui quando preciso pensar, disse Hélio descendo do carro. Aqui eu me lembro de quem fui, antes de virar um homem de números. Lara saiu devagar, com as mãos nos bolsos da calça. E quem você foi? Um garoto que acreditava em coisas invisíveis, que achava que amor bastava para mudar tudo. Ela o encarou. E hoje eu estou reaprendendo. O silêncio entre eles era denso, mas confortável. Os olhares se cruzaram por alguns segundos a mais do que o normal. E foi nesse instante que Hélio percebeu. O que sentia por Lara estava ultrapassando a gratidão. Mas ele ainda não sabia como lidar com isso. E ela ainda não fazia ideia do que estava despertando. Nos dias que se seguiram, a rotina na fazenda mudou sutilmente. Lara agora caminhava livre pelos corredores, conversava com funcionários mais simples, tomava café com Kael sob a mangueira e recebia bilhetes com desenhos e palavras inventadas como dragofante e estrela sonífera. Mas acima de tudo, ela e Hélio estavam cada vez mais próximos. Conversavam após o jantar, ora sobre o passado dele, ora sobre os sonhos que ela nunca teve tempo de perseguir. Ele a escutava como se estivesse redescobrindo a linguagem humana. Ela o olhava como quem não vê riqueza, mas cicatrizes. Em uma noite especialmente fresca, após Kael adormecer, Lara se despediu para ir embora. Hélio a acompanhou até o carro da fazenda, estacionado perto da varanda. Obrigado, disse ele, sem cerimônia. Pelo quê? Por devolver cor a uma casa onde só existia silêncio. Lara sorriu. Mas antes de responder, um som interrompeu a cena. O clique de uma câmera. Na escuridão ao lado do jardim, uma silhueta se moveu rapidamente entre as árvores. Hélio virou o rosto de imediato,
olhos atentos. Você ouviu isso? Perguntou ele. Sim, parecia uma câmera. Ele correu até o caminho de pedras, mas não havia ninguém. Apenas folhas caídas e o farfalhar do vento. Na varanda, Letícia observava com uma expressão neutra demais para ser inocente. Na manhã seguinte, as fotos circularam discretamente entre os corredores da fazenda. Hélio e Lara próximos, sorrindo lado a lado como um casal em formação. Não eram comprometedores, mas bastavam para alimentar rumores. Letícia imprimiu uma cópia e a deixou sobre a mesa de um homem que ninguém mais na casa via com frequência. Amarildo, o irmão de Hélio, sócio minoritário nas terras e ex-militar, sempre em segundo plano. Até agora. Isso aqui vai explodir, Letícia? Perguntou ele, fitando a imagem. Só se o senhor quiser que exploda. Eu só quero que essa garota saiba exatamente onde ela está se metendo. Letícia cruzou os braços. E ela vai saber, em breve. Enquanto isso, Lara brincava com Kael no pomar, sem imaginar que a brisa daquela manhã carregava o cheiro sutil da guerra. Uma guerra silenciosa, mas prestes a explodir. Na tarde daquele mesmo dia, Lara entrou na biblioteca da fazenda com um caderno novo debaixo do braço. Tinha comprado para Kael escrever, ou melhor, ditar, suas histórias imaginadas. Mas, ao colocar o caderno sobre a mesa, algo chamou sua atenção. Um envelope branco, sem remetente, repousava sobre os papéis. Nele, apenas seu nome, Lara. Ela hesitou antes de abrir. Dentro, havia apenas uma folha impressa, com letras grandes e diretas. Quem sobe rápido cai sem rede, sem assinatura, sem contexto. Mas o recado estava claro. Ela olhou ao redor. A biblioteca estava vazia, as janelas fechadas, a porta entreaberta. Guardou o papel na bolsa, sem dizer nada a ninguém. Naquela noite, jantou em silêncio. Hélio estava mais reservado, lidando com ligações de emergência sobre uma negociação de terras. Kael cochilava no sofá, cansado de um dia cheio de aventuras, mas Lara sentia algo mudar no ar. Ao sair para pegar o carro, viu novamente um vulto entre os arbustos, rápido demais para ser identificado, e pela primeira vez desde que entrou naquela casa, sentiu medo. No caminho de volta, pediu ao motorista que a deixasse 2 quadras antes da pensão onde morava. Queria evitar olhares, padrões, rastros. Enquanto isso, Hélio vasculhava papéis em seu escritório, à procura de documentos quando viu, sobre sua escrivaninha, uma pasta que não lembrava de ter deixado ali. Abriu. Dentro estavam cópias das fotos da noite anterior. Ele com Lara, sorrindo, próximos. A legenda escrita à mão com tinta vermelha dizia: "Você realmente quer misturar negócios com distrações?" Ele se recostou na cadeira, os olhos cerrados. Mandou chamar Letícia imediatamente. "Você tem algo a me dizer?" Perguntou, mostrando as imagens. Ela olhou, fingindo surpresa. "Eu não sei quem fez isso, senhor. Mas talvez seja a hora de avaliar até onde essa aproximação vai. Por Kael, pela imagem da família." "Pela imagem da família?" Hélio disse com frieza. "Se eu fosse me importar com imagem, Kael nunca teria nascido. E você sabe disso." Letícia se calou, mas por dentro ardia. Hélio guardou a pasta e falou sem levantar o tom. "A partir de hoje, qualquer movimento contra ela será interpretado como traição pessoal. E Letícia, você sabe como eu lido com traidores." Enquanto isso, Lara caminhava de volta à pensão olhando para os lados, desconfiada. O recado fora dado. Ela havia cruzado uma linha invisível. E agora, não havia mais volta. Lara passou a noite em claro. O bilhete, o vulto nos arbustos, as sensações de olhos a observando, tudo ecoava na cabeça como um alarme silencioso. Mas na manhã seguinte, ela voltou à fazenda. Não por coragem, mas por Kael. Foi recebida com a formalidade de sempre. Funcionários em silêncio, olhares que evitavam contato visual, corredores mais frios do que o habitual. Mas Kael estava lá, sorrindo, e isso bastava para ela. "Você tá triste?" Ele perguntou, ainda sem tocá-la, mas como se enxergasse através dela. "Um pouco, mas já vai passar." "Quer que eu invente uma história que faz tristeza ir embora?" Ela assentiu. E Kael, com sua imaginação mágica, começou a falar de um sapo astronauta que plantava flores em planetas escuros, e de cada flor nascia uma estrela. Lara segurou as lágrimas. Enquanto isso, no andar superior da casa, Hélio se reunia com Amarildo, seu irmão, em uma sala isolada. Amarildo tinha o tom de quem nunca pedia. Sempre mandava. "Essa mulher está distraindo você, Hélio. Você sabe que os investidores observam tudo. E essa relação que está começando a se formar pode custar caro." Hélio se manteve calado, mas os olhos endureceram. "E desde quando eu guio minha vida por cotação de bolsa? Desde que você se tornou o maior produtor de grãos do Centro-Oeste? Ou você esqueceu quem você é?" "Pelo contrário, estou começando a lembrar." Amarildo estreitou o olhar. "Essa garçonete vai te quebrar. Vai puxar seu filho para um mundo que você não pode controlar. E quando a imprensa souber, ninguém vai saber de nada.
cortou Hélio. A menos que alguém aqui dentro vaze. O clima pesou. Do lado de fora, Lara lia para Kael de um livro antigo, mas sentia o ambiente pesado, como se os próprios tijolos da casa cochichassem às suas costas. Depois do almoço, decidiu procurar Hélio. Esperou por uma brecha, um momento entre as reuniões. Posso falar com você? Ele assentiu. Foram para o jardim dos fundos. Lara tirou o bilhete da bolsa e entregou sem dizer nada. Hélio leu. Silêncio. Já sabia que estavam tentando te afastar, disse ele. Mas agora estão jogando sujo. Eu não vim aqui para destruir nada, Hélio. Mas também não vou fingir que não sinto medo. Ele se aproximou com os olhos firmes. Eu vou cuidar disso. Confie em mim. O problema é que talvez o inimigo esteja dentro da sua casa. Hélio assentiu. Pela primeira vez, sem esconder o que sentia. Eu sei. Aquela confissão mudou tudo. Ali, sob o céu aberto, entre plantas silenciosas, Lara percebeu que não estava mais só, e Hélio, que há muito havia esquecido como se proteger de dentro para fora, estava prestes a descobrir que, às vezes, o maior inimigo não vem de fora, vem de quem sempre esteve ao seu lado. Naquela noite, enquanto a casa dormia, Lara não conseguia tirar da cabeça o bilhete. Algo nela dizia que aquilo não era só intimidação, era aviso, direcionado, pessoal. Antes de ir embora, parou discretamente na biblioteca e puxou um dos livros antigos da estante, só para tentar espairecer. Mas ao folhear as páginas, um envelope amarelado caiu no chão. Ela se abaixou, pegou o papel e notou que estava com o nome de Isadora Vasconcelos, a ex-esposa de Hélio. O envelope não estava lacrado. Mesmo hesitante, Lara leu. O conteúdo era uma carta nunca enviada. Hélio, não fui feita para essa vida. Não para esse lugar. Eu tentei amar nosso filho como ele merecia, mas falhei. E sei que você também falhou. Cada um à sua maneira. Mas Kael não merece esse fardo. Espero que um dia você encontre alguém que o ensine a rir de novo. Por mim, por você, por ele. Lara respirou fundo. Seu coração disparou. Isadora havia escrito aquilo antes de partir. E nunca entregou. Guardou o papel de volta onde estava. Sabia que aquilo não era dela. Mas agora entendia o que Hélio nunca teve coragem de dizer. Ele carregava não só culpa, mas abandono e medo. Medo de amar Kael e falhar também. Na manhã seguinte, Lara chegou mais cedo. Queria falar com Hélio, mas antes mesmo de atravessar o pátio, foi interceptada por um dos funcionários da confiança de Letícia. O senhor Amarildo pediu para vê-la. Na sala da ala antiga, ela franziu a testa. Por quê? Só disse que era importante. Com receio, mas curiosa, Lara seguiu o corredor de paredes antigas e mobília empoeirada. A sala era escura, decorada com quadros de família e cheiro de couro velho. Amarildo estava sentado com um copo de uísque, mesmo sendo 10 da manhã. Sente-se, disse ele sem tirar os olhos dela. Lara não obedeceu. Ficou em pé, com as mãos cruzadas. O que o senhor quer? Saber seu preço. Ela franziu o rosto. Como assim? Todo mundo tem um. Alguns se vendem por dinheiro, outros por segurança, outros por status. Você parece estar se vendendo por ternura, por sorrisos de criança, mas isso não é sustentável. Isso não dura. Eu não estou à venda, respondeu ela firme. Então é mais burra do que pensei. Lara respirou fundo, mas não recuou. Não sou burra, só não faço parte desse jogo. Mas entrou nele mesmo assim, disse ele se levantando. E agora, ou aprende as regras, ou será esmagada por quem as escreveu. Lara o encarou nos olhos por alguns segundos. Depois, virou as costas e saiu sem dizer uma palavra. E enquanto caminhava de volta para o jardim, só conseguia pensar em uma coisa. Ela não sabia como, nem quando, mas alguém ali dentro estava disposto a tudo para tirá-la do caminho. E agora, a guerra estava declarada. O dia seguiu nublado na fazenda Santa Helena. O céu parecia pesado, como se soubesse o que estava por vir. Lara, com os passos firmes e silenciosos, caminhava de volta para o pomar onde Kael esperava por ela com um novo jogo dos sons. Tia Lara, hoje eu quero que a gente ouça as nuvens. Ela se ajoelhou ao lado dele, forçando o sorriso. Uau, esse vai ser difícil. Mas se você escutar com o coração, dá pra ouvir. Elas falam baixinho. Lara segurou a mão dele por alguns segundos. E naquele toque, sentiu algo que nem o medo, nem as ameaças conseguiam apagar. Mas ao longe, entre as colunas da casa, Letícia observava com o celular na mão. Enviava mensagens discretas, códigos, nomes, instruções. Horas depois, no fim da tarde, Lara recebeu um envelope entregue pelo motorista da fazenda. Não vinha de Hélio, disso ela tinha certeza. A caligrafia era outra, mas o conteúdo era certeiro, uma intimação informal. Um documento de um dos advogados de Amarildo, sugerindo que Lara estava envolvida emocionalmente e impropriamente com o tutor da criança, podendo prejudicar a integridade emocional e os negócios da família Vasconcelos. Ela leu o papel 3 vezes. Era um ataque direto,
sem provas, mas com força suficiente para arruinar sua imagem e criar o escândalo que aqueles nomes importantes tanto temiam. Lara foi até a biblioteca, tremendo. Encontrou Hélio sozinho, com uma xícara de café esquecida na mão. Eles me atacaram, formalmente. Discretamente, mas atacaram. Ele olhou para o envelope, leu, em silêncio. Eu disse que te protegeria, murmurou, mas fui lento. Você não pode mais fingir que isso é só política interna. Amarildo quer me destruir, e não vai parar até conseguir. Hélio se levantou. Eu vou resolver isso. Como? Com mais silêncio? Com mais reuniões a portas fechadas? Com atitude, respondeu ele firme. E começando agora. Mas Lara balançou a cabeça sentindo a voz embargar. Hélio, eu amo aquele menino, com todo o meu coração. Mas eu não sei se posso continuar aqui, sendo tratada como uma invasora. Hélio a olhou nos olhos. E por um instante, o homem poderoso parecia pequeno. Não vá. Me dá um motivo que não seja Kael. Silêncio. Então ele falou baixinho. Você me fez querer ser melhor. Me fez lembrar de quem eu era antes disso tudo. Você é o primeiro nome que me importa depois do meu filho. As palavras pairaram no ar como um trovão prestes a cair. Lara sentiu o chão sumir por um instante. Mas ela sabia. Ficar ali significava entrar em guerra aberta. E ainda que o coração dela estivesse cheio, o mundo ao redor estava armado. Amanhã eu volto, disse ela por fim. Mas não para me defender. Volto para proteger o que construí com Kael. Ela virou as costas e saiu. E naquele momento, Hélio entendeu. Aquela mulher não era só força. Era raiz. E ninguém arrancaria isso com facilidade. Lara chegou à fazenda às 8h em ponto. Mas dessa vez, não usava seus vestidos simples de sempre. Vestia calça social, uma blusa de manga dobrada nos cotovelos e cabelos presos com firmeza. O olhar era o mesmo, doce, mas havia algo novo em sua postura. Ela não vinha para agradar, vinha para afirmar. Foi recebida por Letícia, como de costume, mas antes que a governanta pudesse abrir a boca com alguma provocação sutil, Lara a cortou. Por favor, avise ao senhor Amarildo que, se ele quiser continuar me difamando, terá que fazer isso oficialmente, e eu terei prazer em responder com advogados. Letícia piscou, surpresa. Senhorita, eu não sei do que... Ah, sabe sim, e ele também. Mas se quiserem continuar jogando, eu vou jogar. Passou por ela sem esperar resposta. Mais tarde, Hélio apareceu no jardim, vestindo jeans e camisa branca com mangas arregaçadas. O rosto estava cansado, mas o olhar... decidido. Eu preparei algo, disse ele, entregando a ela uma pasta com várias páginas. Era uma carta oficial. Um novo contrato, com cláusulas claras de proteção, vínculo direto com Kael e acesso irrestrito aos ambientes da fazenda. Isso aqui te blinda, legalmente, e me blinda também, porque não quero mais intermediários. Está me contratando oficialmente? Perguntou ela, erguendo uma sobrancelha. Estou reconhecendo oficialmente o valor que você já tem. Com selo, papel timbrado e testemunhas. Lara não conteve um sorriso contido. E quanto ao seu irmão, já está sendo tratado. Na ala antiga da casa, Amarildo recebia uma notificação formal da empresa. A partir daquela data, seus acessos a áreas administrativas da fazenda seriam reduzidos, e qualquer envolvimento com recursos jurídicos deveria ser previamente autorizado por Hélio. Ele está mesmo disposto a jogar contra mim? Murmurou furioso. Letícia tentou intervir. Talvez ainda seja possível. Não, disse ele, rasgando o papel ao meio. Agora é guerra. Enquanto isso, Kael corria até Lara com os braços abertos. Tia Lara, você voltou! Eu tava desenhando você hoje, com uma capa de super-heroína. Ela se ajoelhou, abraçou o menino e segurou as lágrimas. Pois saiba que hoje, a sua heroína venceu uma batalha. Hélio observava à distância, e pela primeira vez em muito tempo, sorriu sem medo. Os dias seguintes foram diferentes. Funcionários que antes desviavam o olhar, agora cumprimentavam Lara com um aceno tímido. Outros sorriam discretamente quando ela passava com Kel pela estufa ou pela horta. Algo nela, na sua coragem silenciosa, começava a inspirar respeito, e o garoto estava radiante. Hoje eu quero fazer um castelo com almofadas, gritou ele, correndo pelo corredor. E você vai ser a rainha, tia Lara. E você, o príncipe cego mais valente do mundo, respondeu ela, colocando uma almofada sobre a cabeça dele como uma coroa. Hélio, ao longe, observava a cena enquanto encerrava uma reunião com investidores. Pela primeira vez, seu relatório mensal teve um anexo emocional, um bilhete escrito à mão, com uma frase que Kael ditou a Lara e ela transcreveu. Aqui, eu sou feliz. Era simples, mas mais valioso do que qualquer contrato. Contudo, do outro lado da casa, Letícia e Amarildo costuravam sua próxima cartada. A estratégia mudaria de tática. Já que não podiam derrubar Lara diretamente,
tentariam virar Kael contra ela. O menino é sensível, disse Amarildo com um sorriso torto. Não vai demorar para encherem a cabeça dele com dúvidas. Medo, desconfiança. Letícia assentiu. E se ele mesmo quiser que ela vá embora, aí nem o Hélio pode fazer muita coisa. E foi assim que tudo começou, com uma sequência sutil de pequenas sabotagens. Primeiro esconderam o caderno de histórias que Lara e Kyle vinham criando juntos. Depois, trocaram os rótulos das garrafas na despensa para fazer parecer que ela havia dado ao menino algo com lactose, que Kyle não podia consumir. E por fim, o mais cruel. Colocaram um áudio no celular do garoto, editado para parecer que Lara falava mal de Hélio e do próprio Kael. Naquela noite, Kael chorou. "E por que você disse aquilo?" perguntou com os olhos marejados por trás dos óculos escuros. Lara não entendeu. Pediu para ouvir o áudio. E ao escutar, seu rosto perdeu a cor. "Isso não é real. Kai, eu nunca falaria isso. Mas a voz é sua." Lara se ajoelhou na frente dele, segurando as mãos pequenas com delicadeza. "Eu vou provar. E quando eu provar, você vai saber que eu nunca te deixaria." Do lado de fora da porta, Letícia sorriu pela primeira vez em semanas. A armadilha estava armada. Mas Lara não era o tipo que fugia do campo de batalha. Era o tipo que reconstrói castelos, pedra por pedra. Naquela noite, Lara não conseguiu dormir. Ficou sentada na beira da cama, o celular nas mãos, repetindo o áudio várias vezes. A voz era dela. Ou parecia, mas a entonação, as palavras, aquilo não era real. Kael passou o dia seguinte mais calado. Sentou-se ao lado dela no jardim, mas não pediu para imaginar reinos ou desenhar estrelas. Apenas ficou ali, em silêncio, com o corpo meio curvado. "Posso te fazer uma pergunta?" ele disse finalmente. "Claro, amor. Se você tivesse que ir embora, você me avisaria antes?" Lara engoliu em seco. "Eu te avisaria. E se fosse por escolha minha, eu também explicaria o motivo." Ele assentiu devagar. "É que, às vezes parece que todo mundo vai embora sem explicar nada." Lara passou a mão pelos cabelos dele com delicadeza. "Eu não sou todo mundo, Kay." Mas por dentro, algo nela começava a se armar. Depois que Kael foi levado para a aula de música, Lara foi direto ao escritório de Hélio. Estava decidido. Era hora de mostrar o que estava acontecendo. "Preciso te mostrar uma coisa", disse ela, entregando o celular com o áudio. Hélio ouviu com atenção. Depois passou para o computador, conectou o aparelho e chamou um técnico de confiança. "Quero saber se isso foi editado. E por quem?" Enquanto esperavam o resultado, Hélio ficou em pé, olhando pela janela. O que mais o abalava não era a falsificação, era o impacto que aquilo havia causado em Kael, a dor na voz dele, a dúvida nos olhos. Meia hora depois, o técnico voltou com a resposta. "O áudio é uma montagem, trechos da voz dela colados de conversas anteriores. E o mais interessante, o software usado não é comum, é coisa profissional. Alguém com acesso direto à infraestrutura daqui." "Da casa?" perguntou Hélio. "Da rede privada da fazenda." O silêncio na sala se tornou pesado. "E o número de envio?" "Apagado. Mas com os rastros certos, conseguimos chegar lá." Hélio olhou para Lara. "Eles passaram dos limites." Ela assentiu. "Mas ainda não ganharam." Lara saiu da sala decidida. Passou pela cozinha, foi até a biblioteca, depois desceu ao porão onde ficavam os arquivos antigos da casa. Havia algo ali. Ela sentia um padrão, uma lógica, uma brecha. Enquanto isso, Letícia se reunia com Amarildo mais uma vez. "Está funcionando. Ele está confuso." Começou a hesitar. Afastá-la emocionalmente é mais eficiente do que qualquer documento. Amarildo bebia seu uísque, confiante. Que ela vá embora pelos próprios pés. Nada é mais letal do que a dúvida sem resposta. Mas o que eles não sabiam era que Lara tinha um trunfo. E estava prestes a virar a mesa com algo que ninguém esperava. A verdade. No porão da fazenda, entre pastas empoeiradas e arquivos esquecidos, Lara procurava algo. Qualquer coisa que revelasse padrões de sabotagem. Seu instinto dizia que aquilo ia além de um simples áudio. Era parte de um plano orquestrado. Depois de quase uma hora vasculhando registros digitais e pastas físicas, encontrou um pendrive preso com fita isolante na parte de trás de uma antiga CPU que estava fora de uso. O objeto estava etiquetado com um nome que ela não esperava ver. Protocolo Reserva. Letícia A. O coração acelerou. Correu até seu notebook, conectou o dispositivo e encontrou uma série de arquivos criptografados. Entre eles, um documento chamado Acesso Sonoro. Era uma pasta com dezenas de pequenos trechos de áudio de vozes da casa. Trechos de Lara, de Kael, de Hélio. Era ali a origem da montagem. Ela salvou as provas, imprimiu parte delas e voltou para a casa principal, onde Kael a esperava. Ainda cabisbaixo,
ainda machucado. Lara não falou sobre o que descobriu, apenas sentou ao lado dele e disse: "Sabe aquela história do sapo astronauta?" "Sim", ele respondeu com a voz baixa. "Hoje ele voltou e trouxe a prova de que as estrelas estavam mentindo para ele." Cale levantou a cabeça. "Quer dizer que você vai me contar o que aconteceu de verdade?" Lara assentiu. "Não agora, mas vou, e vou te mostrar também." Enquanto isso, no escritório, Hélio aguardava o retorno do técnico que investigava os rastros digitais. Ele já sabia no fundo quem era o responsável, mas precisava da confirmação, e ela veio. O acesso foi feito da ala de servidores que fica sob a administração da senhora Letícia. Há uma autorização de administrador com o nome dela. E mais, foi usado um protocolo de segurança assinado por Amarildo Vasconcelos. Hélio fechou os olhos por um momento. Agora chega. Desceu para a casa principal com o rosto rígido. Quando chegou à sala, encontrou Letícia organizando papéis na mesa de jantar. Ela tentou sorrir. "Boa tarde, senhor Hélio." Ele jogou a pasta com as provas sobre a mesa. "Você tem exatamente 30 minutos para recolher suas coisas e deixar esta fazenda. Sem cena. Sem palavra." Letícia empalideceu. "Eu posso explicar." "Explicações são inúteis quando as provas falam por si. E Amarildo, que reze para não ter deixado rastros bancários, porque o próximo passo é jurídico." Lara, ao longe, viu Letícia subir as escadas com passos acelerados e uma expressão que misturava derrota e fúria. Ela sabia que aquilo não era o fim dos ataques, mas era o fim de uma era dentro daquela casa. Mais tarde, ela chamou Cale na varanda, pegou o tablet e colocou os áudios lado a lado, o falso e os originais. "Tá vendo, amor? Pegaram pedacinhos de coisas que eu disse em dias diferentes e montaram uma mentira." Cale ouviu em silêncio. Depois de um tempo, estendeu a mão, tocou o rosto dela com cuidado e sussurrou: "Eu sabia, só tava com medo de estar errado." "Você nunca tá errado quando sente com o coração." Naquele instante, Kel se jogou nos braços dela e pela primeira vez em muito tempo, chorou. Mas não de tristeza, chorou de alívio. O pôr do sol naquela tarde parecia diferente. As nuvens refletiam tons dourados que pintavam o campo como uma promessa de paz. E pela primeira vez em dias, Lara sentia que podia respirar. Letícia havia deixado a fazenda em silêncio, sem despedidas, sem retruca, apenas uma mala, um olhar de raiva contida e uma porta se fechando atrás dela. Amarildo, por sua vez, recuou, mas não sem deixar sinais de que ainda rondava nos bastidores. As movimentações dele haviam cessado, mas o nome continuava ecoando em documentos, contratos e olhares desconfiados entre os funcionários mais antigos. Lara sabia que aquilo era apenas uma trégua, mas era o suficiente, por enquanto. Cale, depois de descobrir a verdade sobre o áudio, parecia mais leve. Durante o jantar, pediu para sentar ao lado dela e contou que sonhara com uma ponte de nuvens ligando a cabeça de um gigante ao coração de uma menina. "E a menina?" perguntou Lara. Ela conseguia traduzir o que o gigante sentia, mesmo quando ele achava que ninguém entendia mais. Hélio ouviu aquilo em silêncio. Depois do jantar, ele chamou Lara para caminhar ao redor do lago. Já não era a primeira vez que faziam isso, mas havia algo diferente naquela noite. Um silêncio entre eles que não era desconforto, era expectativa. "Obrigado", disse ele sem rodeios, "por ter ficado, mesmo quando tinha todos os motivos para ir." Lara manteve o olhar no reflexo da água. "Não fiquei só por Cale." Hélio virou o rosto devagar, atento. "Eu fiquei porque tem algo aqui que me faz querer construir, e eu não costumo querer construir nada há muito tempo." Ele parou de andar. Olhou para ela por longos segundos. O vento jogava os cabelos de Lara sobre o rosto, mas ela não os afastava. Apenas encarava o homem diante dela com a mesma calma que encarava as tempestades. "Se eu dissesse que quero começar de novo, comigo mesmo, com o Cale, com você," ele disse com a voz mais baixa do que nunca, "você ficaria?" Lara respirou fundo. Não respondeu de imediato. Depois disse: "Eu ficaria, mas só se você não quiser me esconder, nem me podar, nem me proteger de mim mesma." Hélio sorriu de lado. "Pela primeira vez como homem, não como patrão, nem como pai. Com você, eu não quero esconder nada." Eles ficaram ali, parados, sob o céu, naquele silêncio compartilhado, algo foi selado. Não com palavras, mas com a promessa de que, a partir dali, a história que se escrevia seria outra. Na manhã seguinte, a casa já não era a mesma. Funcionários caminhavam com passos mais leves. A cozinha parecia mais viva, com cheiro de pão fresco e som de risos tímidos. Até o jardineiro, que nunca falava com ninguém, ofereceu a Lara uma florzinha colhida ao lado da estufa. Um presente da terra para quem trouxe a primavera de volta. Lara sorriu guardando o gesto no coração. Mas havia outro detalhe novo no ar. Ela e Hélio agora já não escondiam sua aproximação. No café da manhã, ele puxou a cadeira ao lado dele antes que ela se sentasse. Colocou café na xícara dela. Tocou sua mão sem pressa. E tudo isso,
diante dos olhos atentos da casa. Kael percebeu. Ficou em silêncio por alguns segundos, mastigando devagar uma fatia de bolo. Depois quebrou o clima com uma frase direta. Vocês estão namorando? Lara engasgou com o café. Hélio tossiu. Quem te disse isso? Perguntou ele, limpando os cantos da boca. Ninguém. Eu senti. Dá pra ouvir no jeito que vocês falam um com o outro. Lara se recompôs e olhou com carinho para o menino. Isso incomoda você, Kai? Ele balançou a cabeça. Não. Mas agora você vai ser minha mãe também? A pergunta doce e afiada cortou o ar. Lara se ajoelhou ao lado dele. Eu nunca vou tentar ocupar o lugar de ninguém, mas se você quiser, posso ser o que você quiser que eu seja. Kael pensou por alguns segundos, depois sorriu. Então você pode ser minha guardiã, igual as dos filmes, daquelas que protegem e contam histórias. Guardiã oficial, combinado, disse ela, selando o acordo com um toque de dedo mindinho. Hélio observava tudo com os olhos marejados. Aquilo não era apenas aceitação, era laço. Era verdade. Mais tarde, enquanto Lara e Kael desenhavam no pátio, Amarildo assistia à cena por uma câmera instalada há anos, sob o pretexto de segurança. Do seu escritório fora da fazenda, ele esfregava as têmporas e murmurava. Estão transformando essa casa num teatro, e ele está apaixonado demais para enxergar o perigo. Ao fundo, um assessor se aproximava. Senhor, o contrato da empresa ainda está com cláusulas vulneráveis, mas, se ela for oficialmente registrada como parte do conselho familiar, a senhora Lara passa a ter poder sobre votações internas. Amarildo estreitou os olhos. Então é isso. Se ela continuar crescendo, ela não vai só roubar o coração dele. Vai herdar o império. Um novo plano começava a se formar. Mais estratégico. Mais frio. Enquanto isso, Lara apenas ria com Kael, segurando um desenho onde ela tinha asas e uma espada, e ele usava uma coroa torta. Eles não sabiam, mas estavam sendo vigiados, e desta vez, não por olhos invejosos, mas por olhos prontos para atacar. 2 dias depois, Lara chegou à fazenda e foi surpreendida antes mesmo de pisar no saguão principal. Uma equipe de jornalistas locais aguardava do lado de fora, com microfones em punho e câmeras apontadas para a entrada. Ao avistá-la, uma repórter se adiantou. Senhorita Lara, é verdade que você está em um relacionamento com Hélio Vasconcelos e que está tentando se beneficiar financeiramente disso? Dizem que você influenciou decisões internas da fazenda. Está assumindo poder dentro do grupo HV? É verdade que você pretende adotar o filho dele? As perguntas vinham em rajadas. A câmera captava cada gesto, cada hesitação. Lara travou por um segundo. Os olhos arregalados, o coração disparado. Do alto da escadaria, Kael escutava as vozes e descia correndo em direção ao tumulto, guiado pela audição. Hélio veio logo atrás, mas ao ver as câmeras acelerou os passos. Chega! Gritou ele, abrindo caminho até Lara e a puxando com firmeza para dentro da casa. Eles disseram que você ia me tirar do meu pai. Kael chorava, confuso. Eles estão dizendo que você quer mandar em tudo. Lara se ajoelhou diante dele. Isso é mentira, Kai. Ninguém vai tirar você de ninguém, e eu jamais quis mandar em nada. Mas por que eles estão gritando isso? Hélio segurava o celular, atendendo ligações urgentes dos advogados. Isso veio de dentro, disse ele com os olhos em chamas. Alguém está alimentando a imprensa. Vazar informações assim só pode ter vindo do Amarildo. E agora? Perguntou Lara, ainda abalada. Agora, a gente vai pra guerra com nome, sobrenome e escudo. No fim daquela tarde, Hélio convocou uma coletiva oficial para esclarecer os boatos. Não era o tipo de homem que costumava se explicar, mas por Lara e Kael, estava disposto a mudar até isso. Em frente aos microfones, sua fala foi curta e definitiva. Lara Guimarães não é minha funcionária, não é minha estratégia de imagem e nunca foi oportunista. Ela é parte da minha vida, da vida do meu filho, e qualquer um que usar seu nome com o intuito de distorcer os fatos responderá judicialmente. Lara, ao lado dele, segurava a mão de Kael. Ela sabia que aquilo era mais do que uma defesa pública. Era uma declaração, mas também era uma exposição. E agora todos sabiam exatamente quem ela era e o que representava. Naquela noite, um envelope anônimo foi deixado debaixo da porta da casa principal. Dentro, havia uma única frase, recortada de jornais antigos. Toda rainha improvisada termina degolada no salão do castelo. Lara segurou o papel com firmeza e respondeu em voz baixa. Então que preparem a coroa. Na manhã seguinte à coletiva, o silêncio na fazenda Santa Helena era tenso. Os funcionários falavam baixo, evitavam circular perto da casa principal, e os olhos curiosos estavam por toda parte. A presença de Lara havia deixado de ser um sussurro nos corredores. Agora era manchete, mas ela não se escondia. Na cozinha,
Preparou o café da manhã de Kael com as próprias mãos, leite com canela, pão caseiro com geleia e um bilhete no guardanapo. Mesmo quando o mundo estiver barulhento, escute o que vem do coração. Kael sorriu quando leu. A tensão da véspera ainda o deixava mais calado, mas ele segurava firme a mão dela a cada passo, como se dissesse silenciosamente: eu confio. Naquela tarde, Lara fez algo que ninguém esperava. Chamou os funcionários da casa para uma reunião informal na varanda, sem Hélio, sem discurso ensaiado. Eu não vim aqui para substituir ninguém, nem para mandar em vocês. Eu vim porque encontrei um menino que me ensinou a ver com outros olhos. E agora, não pretendo mais fingir que não faço parte disso tudo. Alguns funcionários se entreolharam, inseguros. Sei que muitos aqui me julgam, que pensam que estou aqui por interesse. Mas quero dizer que, se eu tivesse interesse em algo, seria apenas em construir um lugar onde Kael possa crescer sendo quem ele é. Sem medo, sem vergonha, sem fingimento. Um silêncio pesado se formou. Então, uma das cozinheiras, Dona Hilda, deu um passo à frente. Eu vi o menino sorrindo com você. Vi coisa que a gente não via nessa casa desde que a mãe dele partiu. Isso não se inventa. Outros assentiram em silêncio. Lara sentiu a confirmação que precisava. Nem todos ali estavam contra ela. Mas, no andar superior, Amarildo assistia à reunião pela tela de seu computador, usando os sistemas que ele mesmo ajudou a instalar anos atrás. Agora ela quer formar aliança com os de baixo? Murmurou. Inocente. Ingênua. Ele desligou o monitor, pegou o telefone e ligou para alguém em tom firme. Está na hora da próxima fase. Quero algo real contra ela. Algo que manche e grude. Para sempre. Naquela mesma noite, um dossiê começou a circular anonimamente entre veículos de imprensa regionais. Continha supostos documentos do passado de Lara, incluindo um processo de falência de uma empresa que ela havia trabalhado e uma acusação de falsificação de documentos que nunca foi comprovada, mas estava arquivada. O título que os blogs sensacionalistas logo estamparam era o mesmo: A Verdade sobre a Nova Namorada do Fazendeiro Bilionário. Quando Lara recebeu o link, seu sangue gelou. Mas ela não chorou, não se escondeu, pegou o celular, ligou para um velho conhecido de outra época. Um homem simples, mas que sabia exatamente onde estavam as verdadeiras verdades. Gilson, lembra daquele caso da gráfica? Lembro sim. Preciso de provas. Preciso da minha história limpa. Não por mim, pelo menino. Do outro lado da linha, ele respondeu sem hesitar: você vai ter, e quando isso acabar, eles é que vão precisar se esconder. Lara desligou o telefone com um novo fogo nos olhos, porque a guerra havia mudado. Agora era pessoal. O dia amanheceu com o céu encoberto, como se o tempo sentisse que algo importante estava por vir. Lara chegou cedo à fazenda, desta vez com uma pasta debaixo do braço. Seus passos não eram apressados, mas cada movimento carregava a firmeza de quem está cansada de ser alvo e pronta para revidar. Kael a esperava com um sorriso e um desenho novo. Ela, de escudo, protegendo um castelo de uma tempestade feita de palavras. No alto do papel, uma frase escrita com a ajuda de um tutor: mentiras só machucam quando a gente deixa elas ficarem. Lara se abaixou, segurou o rosto do menino e sussurrou: obrigada por me lembrar disso todos os dias. Enquanto isso, no escritório de Hélio, a tempestade ganhava forma. Amarildo havia sido chamado, mas não para uma conversa comum. Era um acerto de contas. Você passou do limite, disse Hélio, jogando os recortes de jornal sobre a mesa. Usar o passado da Lara para manchar o nome dela? Isso não é só golpe baixo. É covardia. Covardia é entregar seu império nas mãos de uma garçonete, rebateu Amarildo. Você esqueceu tudo que construímos? Tudo que você jurou proteger? O que eu jurei proteger foi o meu filho. E agora, pela primeira vez, ele tá protegido. Porque ele se sente visto, amado, seguro. Amarildo deu um passo à frente. Você tá cego, Hélio. E ela vai te destruir, igual todas as outras que passaram por aqui. Ela não é todas as outras. Você nem sabe quem ela é. Foi aí que Lara entrou na sala. Com calma, com postura. Sei exatamente quem sou. E agora você também vai saber. Ela jogou sobre a mesa a pasta com documentos oficiais, laudos do processo antigo arquivado, testemunhos assinados e até um depoimento de Gilson, o dono da gráfica, assumindo publicamente que a acusação havia sido forjada por um antigo patrão dela, que tentou jogar a culpa nas costas dela após fechar a empresa. Aqui está tudo, disse Lara, olhando diretamente para Amarildo. Eu não devo nada a ninguém, e não carrego um centavo sujo no meu nome. Amarildo folheou os papéis, visivelmente irritado. Isso não muda o fato de que você é um risco. O risco é continuar permitindo que você fique por perto,
respondeu Hélio firme. E como CEO do Grupo HV, estou congelando sua participação nas decisões internas até nova ordem. Amarildo bufou, furioso. Você vai se arrepender disso. Talvez, mas vou me arrepender com a consciência limpa. Hélio virou-se para Lara, colocando a mão sobre o ombro dela com firmeza e respeito. Agora a gente escreve a nossa versão da história. E dessa vez, ninguém vai nos calar. Lara olhou para ele e soube, naquele instante, que algo havia mudado de forma definitiva. Não era mais uma estranha tentando caber num lugar que não era seu. Ela era parte dele, e agora, parte daquela história. Na manhã seguinte, a fazenda estava diferente. Pela primeira vez em muito tempo, o ar parecia limpo. As sombras que costumavam pairar sobre os corredores silenciosos haviam se dissipado. Lara caminhava com leveza, como quem sabia que estava exatamente onde devia estar. Kael a esperava no jardim, com 2 bilhetes nas mãos. Escrevi para você, disse ele, estendendo os papéis dobrados com cuidado. Lara os abriu, um por um. O primeiro dizia: você é minha guardiã, e eu sou seu escudeiro. O segundo: se você quiser, eu deixo você ser minha mãe. Não precisa ter meu sangue, só precisa continuar aqui. Lara tentou conter as lágrimas, mas não conseguiu. Kai, você não sabe o que isso significa para mim. Eu sei sim, disse ele confiante. Porque quando a gente sente com o coração, a gente entende tudo. Na varanda, Hélio assistia a cena sem se aproximar. De longe, observava os dois como se visse, enfim, sua vida sendo reconstruída diante dos olhos. Mais tarde, durante o jantar, ele se levantou e falou com todos os funcionários reunidos à mesa. Uma tradição antiga da fazenda que não era usada há anos. Até aquela noite. Eu quero fazer um anúncio, disse ele olhando para Lara. Todos silenciaram. A partir de hoje, Lara não é mais apenas parte da equipe, nem apenas parte da família. Ela é minha companheira, e se ela aceitar, será oficialmente reconhecida como cogestora da casa e guardiã de Kael, por vontade dele. Os olhares se voltaram para Lara, que ficou em pé, com as mãos trêmulas, mas firmes. Eu aceito. Mas não para ter título. Eu aceito para continuar sendo quem sempre fui. Alguém que cuida, que escuta e que ama esse menino com tudo que tem. Kael sorriu. Hélio também. E naquele instante, a casa inteira aplaudiu. Do lado de fora, enquanto as luzes da fazenda se apagavam, Amarildo observava tudo de longe, da estrada, dentro de seu carro, sozinho, derrotado. Isso ainda não acabou, murmurou. Mas ele sabia. Para Lara, Hélio e Kael, tinha acabado, sim. O medo, a dúvida, a luta por pertencimento. Agora, o que começava era outra história. Uma história de amor construído com paciência, confiança e escolhas. E aquela escolha havia sido feita, juntos, para sempre. Os dias na fazenda voltaram a ser leves. Kael, agora oficialmente reconhecendo Lara como sua guardiã, dormia melhor, com menos pesadelos e mais planos. Queria construir uma cabana no pomar. Queria escrever um livro com Lara sobre seus mundos imaginários. Queria plantar uma árvore que tocasse o céu. Hélio, por sua vez, parecia outro homem, mais presente, mais risonho, mais humano. Lara, agora andando entre os setores da casa como parte da liderança, era respeitada, ouvida, consultada. Dona Hilda dizia que o cheiro da cozinha tinha voltado ao normal, como se o tempero soubesse quando o lar estava em paz. Mas a paz, como sempre, é breve. Numa manhã aparentemente comum, um envelope preto foi deixado sobre a mesa da sala de reuniões da fazenda, sem remetente, sem destinatário, apenas selado com um símbolo estranho. 3 círculos entrelaçados. Hélio abriu, curioso, e o que leu fez seu rosto endurecer. Dentro, havia uma folha simples com uma frase datilografada. Você roubou o que era nosso. Chegou a hora de pagar por isso. Junto, uma cópia de um contrato antigo. Um contrato que Hélio conhecia bem. Era o documento de cessão de terras entre o pai dele e um grupo de antigos colonos que haviam sido expulsos após disputas legais, décadas atrás. Mas esse contrato estava diferente. Havia uma assinatura falsa. Ou pelo menos, parecia ser. Hélio se levantou, alarmado. Amarildo, só pode ter sido ele. Lara, ao ver o papel, franziu a testa. Isso é grave, não é? Se isso chegar à imprensa, vão dizer que tudo o que tenho foi construído sobre fraude, que tirei terras de famílias humildes à força. Mas você sabe que isso não é verdade. Eu sei. Mas e se eles conseguirem provar o contrário? Na mesma noite, Lara viu uma publicação discreta em um blog jurídico da região. Grupo de herdeiros reivindica posse de terras ocupadas pela família Vasconcelos desde os anos 90. Era o primeiro movimento de um novo jogo. Mais sujo, mais perigoso. E dessa vez, não era só o nome de Lara em risco. Era o império inteiro de Hélio e o futuro de Kael. Na manhã seguinte, Hélio convocou uma reunião com seus advogados,
um perito em assinaturas e 2 antigos administradores da fazenda que haviam trabalhado com seu pai décadas atrás. Eu preciso saber se esse contrato é verdadeiro, disse ele, segurando a cópia com dedos tensos. Se for, isso pode arruinar tudo o que construí. O perito analisou com cuidado, examinando cada curva, cada letra. A assinatura é extremamente parecida com a de seu pai, mas há algo estranho. Essa tinta não é da época, e o papel também não é compatível com documentos daquela década. Ou seja, perguntou Lara, é forjado, mas é uma falsificação de altíssimo nível. Hélio assentiu, engolindo seco. Amarildo tem contatos com antigos cartórios e gente disposta a mexer nos arquivos físicos. Um dos antigos administradores, seu Romildo, limpou a garganta. Senhor Hélio, com todo respeito, essa história nunca foi resolvida direito. A disputa pelas terras dos irmãos Alvarenga foi varrida para debaixo do tapete. Eu me lembro bem. Teu pai não gostava de papelada, resolvia tudo na palavra. Lara anotava tudo em silêncio, mas sua mente já trabalhava rápido. Mais tarde, em seu quarto, ela abriu o notebook e começou a cruzar os nomes envolvidos. Achou um dado que ninguém ali havia notado. Um dos filhos dos Alvarenga agora fazia parte de um coletivo rural que lutava por reintegrações históricas no estado. E mais, esse coletivo estava diretamente ligado a um advogado conhecido. Por ter trabalhado com Amarildo Vasconcelos há 5 anos, ela correu até Hélio com as informações. É uma jogada montada com tempo. Estão usando uma causa real, reintegração de terras, como fachada para destruir você de dentro. Não é só vingança, é um golpe patrimonial. Hélio passou a mão pelo rosto. Estava exausto, mas focado. Se conseguirem invalidar nossa posse legal, metade da fazenda pode ser congelada. E se você perder a fazenda, perde o conselho da HV Agro, os contratos de exportação, a confiança dos investidores, perco tudo. Lara se aproximou devagar. Mas ainda tem uma coisa que eles não conseguiram. O quê? Provar que você sabia de tudo. E é nisso que a gente vai trabalhar. Naquela noite, Lara pegou o carro da fazenda e foi sozinha até uma pequena cidade vizinha. Tinha um nome em mente, uma pista, uma esperança. Um dos antigos caseiros da família Alvarenga ainda morava na zona rural. Ela precisava falar com ele. Talvez ele fosse a chave para provar que a assinatura no contrato era sim uma farsa e que o verdadeiro inimigo estava dentro da linhagem Vasconcelos. E dessa vez, ela não faria isso como acompanhante de Kael. Faria como mulher que estava pronta para proteger toda uma história. A estrada de terra estava coberta por poeira fina e o céu cinza anunciava uma chuva iminente. Lara dirigia com foco. A cada curva, lembrava das palavras de Hélio. Se isso for verdade, perdemos tudo. Mas ela também lembrava de Kael e do que estava em jogo, além das terras. Depois de quase 1 hora, chegou a uma chácara simples, com um portão de madeira e uma placa enferrujada. Sítio Boa Vista, Senhor Onofre. Tocou a buzina. Um cachorro latiu. E então, um senhor de cabelos brancos e chapéu de palha apareceu, apoiado em uma bengala. Boa tarde. O senhor é o seu Onofre? Depende. Quem pergunta? Sou Lara Guimarães. Preciso falar com o senhor sobre o caso das terras da família Alvarenga e a assinatura do seu antigo patrão. O velho Onofre apertou os olhos. Isso ainda tá rodando, é? Tá, e pode acabar destruindo a vida de um homem que talvez nem saiba a verdade. Onofre fez sinal para que ela entrasse. Senta, mas se eu for falar, quero que escute sem interromper. Ela assentiu. Eu fui caseiro da família Alvarenga por 22 anos. Vi muita coisa. Inclusive, vi o pai do Hélio assinar um documento com eles, sim. Mas não era contrato de posse. Era só um acordo de empréstimo de maquinário para ajudar na plantação, numa seca braba que teve nos anos 90. E o documento foi registrado? Que nada. Foi assinado em papel de caderno. Mas um dos filhos dos Alvarenga ficou revoltado. Achou que o Hélio pai tinha roubado as terras porque eles não conseguiram pagar a dívida e foram despejados depois por ordem judicial. O senhor se lembra do nome desse filho? Érico. Érico Alvarenga. Sempre foi o mais rebelde. Foi ele que prometeu um dia fazer justiça pela família. Lara já tinha visto esse nome em uma das matérias online. Ele era o porta-voz do coletivo que havia processado o Hélio. Seu Onofre, o senhor estaria disposto a dar um depoimento oficial? Tô velho, menina. Mas ainda tenho minha honra. Se é para limpar a verdade, pode contar comigo. Lara segurou a mão dele com força. O senhor não faz ideia do quanto isso pode mudar tudo. Voltou à fazenda no início da noite, com uma gravação de Onofre, cópias dos documentos antigos
e um novo fogo no peito. Entregou tudo a Hélio, que leu em silêncio. Isso é ouro puro. Se provarmos que houve má fé na reinterpretação do passado, conseguimos derrubar a ação antes mesmo de ir a julgamento. Mas Lara não parou ali. Eu quero ir atrás do Érico, olhar nos olhos dele, mostrar que, para fazer justiça, não precisa inventar mentira. Hélio segurou o rosto dela entre as mãos. E se ele reagir mal, então, pelo menos ele vai saber que do nosso lado, ninguém tá se escondendo. E foi assim que, no dia seguinte, Lara partiu novamente, dessa vez para encarar o homem que prometeu derrubar tudo, com coragem e com a verdade ao seu lado. A sede do coletivo rural, Terra Viva, ficava em um galpão simples, no centro de uma cidadezinha do interior. Lá dentro, paredes forradas de cartazes com frases de luta, retratos antigos de poceiros e uma movimentação intensa de gente jovem, idealista e desconfiada. Lara entrou decidida, segurando uma pasta preta sob o braço. Foi recebida por um rapaz com barba rala e camiseta do movimento. Quem você procura? Érico Alvarenga. Ele não recebe visitas sem agendamento. Então avisa a ele que quem tá aqui tem o testemunho do Sr. Onofre e o contrato original da dívida da família dele. O nome foi como uma senha. Minutos depois, Lara foi levada a uma sala pequena nos fundos. Lá estava ele, Érico, rosto marcado pelo sol, barba espessa, olhos duros de quem aprendeu a viver com raiva. Você é a protegida do Vasconcelos, né? Aquela que agora virou dona da fazenda. Eu sou alguém que conhece a verdade e que veio aqui para impedir que você destrua uma família com base numa mentira. Ele riu, amargo. Mentira? Você tem ideia do que o pai daquele homem fez com a minha família? Expulsou a gente com 2 jagunços armados. Minha mãe teve que ir morar de favor na casa de uma prima. A gente perdeu tudo. Eu sei, e sinto muito por isso. Mas o documento que você usou na ação contra o Hélio é falso. Essa assinatura não é do pai dele. Ela abriu a pasta, entregou os documentos, a declaração escrita e assinada de Onofre e a perícia que comprovava a manipulação digital da assinatura no contrato usado pelo coletivo. Érico leu em silêncio, por quase 5 minutos. Quando terminou, não disse nada. Apenas levantou, caminhou até a janela e ficou de costas. Eu passei a vida inteira culpando aquela família. E agora você me diz que a arma que eu usei para derrubá-los não é nem real? É, e pior. Quem te entregou esse documento falso foi Amarildo Vasconcelos, o próprio irmão de Hélio, alguém que queria destruir o império da família, usando o seu nome. Érico apertou os punhos. E o que você quer de mim? Que retire a ação, que venha a público e diga a verdade. E se quiser justiça, que a busque com verdade, não com armação. Ele virou-se devagar. E por que eu faria isso? Porque você é melhor do que Amarildo. E porque Kael, aquele menino cego que mora naquela fazenda, merece crescer num lugar onde os adultos não mentem. Aquela última frase atingiu Érico mais do que Lara esperava. Ele se sentou devagar, olhou para ela, não com raiva, mas com algo próximo de respeito. Me dá 2 dias, eu te dou 1. Ela se levantou. E depois disso, a guerra continua. Mas dessa vez, do lado certo da trincheira. Saiu sem esperar resposta, mas algo dizia a ela que Érico estava prestes a mudar de lado. 2 dias depois, o impossível aconteceu. Às 8 horas da manhã, uma matéria especial foi ao ar na rádio local, assinada por Érico Alvarenga. O título era direto: A verdade sobre as terras Vasconcelos. Não vamos lutar com mentiras. No corpo do texto, Érico reconhecia publicamente que o documento utilizado no processo contra Hélio havia sido manipulado e que ele mesmo havia sido usado como peça por forças externas, citando um membro da família Vasconcelos que jamais teve interesse em justiça, apenas em poder. Não mencionava Amarildo diretamente, mas quem conhecia a história sabia. Ele teve coragem, disse Lara, mostrando o texto impresso a Hélio, que leu sem dizer nada por longos minutos. Depois olhou para ela com os olhos marejados. Você fez o que nem eu consegui. Trouxe paz para uma história que sangrava há mais de 30 anos. Eu só levei a verdade até quem precisava ouvi-la. O mérito é dele. Hélio sorriu de leve, com aquele jeito contido que Lara já conhecia bem. O sorriso de quem sente gratidão, mas não sabe como colocar em palavras. Enquanto isso, na casa principal da fazenda, Kel pintava com Dona Hilda. Usava os dedos, tintas e até folhas secas para criar uma tela que chamou de família firme. É a gente, eu, papai e a tia Lara, e as raízes que a gente tem agora. Ao ouvir isso, Lara parou na porta. Posso guardar esse desenho para sempre? Só se você prometer que nunca vai sair daqui. Nunca, ela respondeu se ajoelhando ao lado dele. Essa aqui agora também é minha casa. Mais tarde, uma equipe de TV chegou para entrevistar Hélio. Desta vez,
A pauta era positiva. Reconciliação histórica. Fazendeiro e coletivo encerram disputa com acordo pacífico. Mas a notícia não caiu bem para todos. Amarildo, em sua casa de campo, assistia à transmissão com os dentes cerrados. Ele virou o jogo. A mulher virou o jogo. Um de seus assessores tentou tranquilizá-lo. Podemos recorrer. Ainda temos poder no Conselho de Exportação. Esquece o conselho, rosnou Amarildo. Isso agora é pessoal. Não quero mais desmoralizar o império. Quero atingir o coração. Ele se levantou, pegou o celular, ligou para um número salvo como Fernando Detetive. Me encontre amanhã. Quero saber tudo sobre essa mulher. Tudo. Do outro lado da linha, a voz respondeu. Vai se arrepender, Amarildo. A Lara não é como as outras. É exatamente por isso que ela tem que cair. Enquanto isso, na varanda da fazenda, Hélio, Lara e Kael observavam o céu que começava a se abrir após uma semana de nuvens pesadas. Eles achavam que o pior havia passado, mas a próxima tempestade já estava em movimento. No início da semana seguinte, Lara acordou com um telefonema estranho. Era de um número desconhecido. Ao atender, só ouviu uma voz abafada dizer: "Eles estão cavando e estão perto de encontrar." "Quem está falando?" A ligação caiu antes que ela tivesse tempo de reagir. Desceu para a cozinha, tentando disfarçar o incômodo. Cale a esperava para o café da manhã, já com um guardanapo dobrado em forma de avião e um copo de leite ao lado. "Tia Lara, hoje você vai ser piloto e eu vou ser o radar." Ela sorriu, mas seu pensamento estava distante. No mesmo instante, Amarildo se reunia discretamente com um investigador particular em uma cafeteria no centro de Campo Grande. Sobre a mesa, havia uma pasta fina, mas com conteúdo afiado como navalha. "Isso aqui é de anos atrás", disse o detetive, "mas está enterrado fundo demais para ninguém ter achado." Ela apagou, mas não completamente. Amarildo abriu e leu. Era uma reportagem antiga, sem grandes repercussões na época, de um pequeno jornal comunitário. Nela, uma jovem identificada apenas como LG, ex-funcionária de uma creche, havia sido acusada de negligência num caso envolvendo uma criança que sofreu um acidente durante uma atividade. O inquérito havia sido arquivado. Nenhuma culpa comprovada, nenhuma condenação, mas a imagem de Lara mais jovem, sentada diante de um delegado, olhos vermelhos, estava ali, gritando mais que qualquer sentença. "Isso vai bastar", disse Amarildo sorrindo. "Não precisa ser verdade, só precisa circular." Na manhã seguinte, os grupos de WhatsApp começaram a se agitar com o link de uma nova matéria. A companheira de Vasconcelos já foi investigada por acidente com criança em creche, mesmo sem provas, mesmo sem contexto. E a manchete fez o que Amarildo queria. Na hora do almoço, Lara foi chamada por Hélio. "Isso é sério?" ele perguntou direto, mostrando a tela do celular. Ela engoliu em seco. Não era surpresa, mas ainda doía. "Eu era monitora em uma creche comunitária. Um menino caiu da escada durante a minha supervisão. Eu estava com outras 3 crianças. A mãe dele me acusou. A investigação não achou nada, mas o estigma ficou. Porque nunca me contou. Porque era um trauma. Porque doeu. Porque eu achava que não tinha que reviver isso." Hélio respirou fundo. Passou as mãos pelos cabelos. Não havia julgamento em seu olhar, apenas o peso da exposição. "Amarildo vai explorar isso até o fim. Deixa. A verdade já me salvou uma vez. Vai me salvar de novo." Mas o que Lara ainda não sabia é que o coletivo de proteção à infância da região já havia marcado uma audiência pública para discutir a presença dela como figura responsável por criança em situação de vulnerabilidade. E Kyle estava no centro disso. Ela não podia permitir que o menino fosse usado como arma, e se fosse preciso, contaria a verdade de novo, dessa vez de frente para o mundo. A notícia da audiência pública se espalhou como fogo em capim seco. Blogs, rádios, grupos de WhatsApp, todos agora falavam de Lara não como a mulher que ajudou a transformar a vida de um menino cego, mas como a ex-monitora investigada por negligência. O título era cruel, e o povo julgava mais rápido que qualquer juiz. Hélio reuniu sua equipe jurídica, ofereceu a melhor defesa, um comunicado à imprensa, até um vídeo com Kael contando como se sentia com Lara, mas ela recusou. "Eu não quero me defender por vídeo. Eu quero estar lá, olhar nos olhos deles e contar a verdade com minha própria voz." Hélio tentou argumentar. "Eles vão te massacrar, Lara. Eu já fui massacrada. Eu sobrevivi. Agora é hora de mostrar que eu não sou uma ameaça para nenhuma criança, muito menos para o Kael." Na noite anterior à audiência, ela ficou no quarto do menino,
lendo um dos contos que ele mais gostava, O Guardião das Estrelas. Kael segurava sua mão com força. Eu ouvi os adultos falando. Disseram que talvez você tenha que ir embora. Isso não vai acontecer, meu amor. Promete? Ela o olhou nos olhos. Prometo, mas se algum dia isso acontecer, eu quero que você lembre de uma coisa. Não é quem grita mais alto que tem razão. É quem continua amando, mesmo quando o mundo grita contra. No dia seguinte, a audiência foi montada no salão principal da Câmara Municipal, um lugar improvisado, mas lotado. Pais, professores, representantes de associações. Havia microfones, câmeras e olhares prontos para julgar. Lara entrou sozinha. Não havia espaço para alianças naquela sala. Foi chamada à frente, onde uma mesa de 3 conselheiros a aguardava. A conselheira do meio, uma mulher de cabelo preso e tom cortante, fez a primeira pergunta. Senhorita Lara Guimarães, por que a senhora acredita ser qualificada para acompanhar de perto uma criança com deficiência, sendo que já esteve envolvida num caso de suspeita de negligência com outra criança? Lara respirou fundo e então respondeu: porque eu aprendi com a dor, porque eu entendi o que significa a responsabilidade de cuidar e porque Kael não é um peso para mim, ele é luz. E todo dia, ele me ensina mais sobre o mundo do que qualquer adulto já ensinou. A sala ficou em silêncio. Outro conselheiro perguntou: e a senhora confirma que o caso foi arquivado? Confirmo. E trouxe comigo o laudo oficial, com a assinatura do delegado e do Ministério Público. Ela entregou os documentos, tudo verificado. Mas a conselheira principal insistiu. E a senhora acredita que um erro cometido anos atrás não pode se repetir? Lara não hesitou. Eu acredito que só erra de novo quem se recusa a aprender. E eu aprendi. Aprendi que cuidar de uma criança não é só protegê-la, é escutá-la, é respeitar sua dor. E é, acima de tudo, estar presente, mesmo quando o mundo inteiro manda você desistir. Um silêncio se instalou. Do fundo da sala, uma figura se levantou. Eu sou Kael Vasconcelos, e eu quero falar. Todos se viraram. O menino caminhava com cuidado, guiado pelo som da voz de Lara. Usava uma camisa branca e nas mãos levava um papel amassado. Eu escrevi isso. É pequeno, mas é o que eu sinto. Um dos conselheiros hesitou. Ele é menor de idade, mas a conselheira do meio assentiu. Deixe-o falar. Kael se aproximou do microfone e leu com dificuldade. A tia Lara não me vê como um menino cego. Ela me vê como um menino inteiro. E eu só me sinto inteiro quando ela tá por perto. A sala, que antes era hostil, agora estava emocionada. Lara não conteve as lágrimas. E naquele momento, todos ali entenderam. Ela não estava ali para se defender. Ela estava ali porque escolheu amar. A audiência terminou em silêncio. Mas não era o mesmo silêncio da chegada. Era outro. Um silêncio de respeito, de reflexão, de quem viu, com os próprios olhos, que nem sempre a verdade vem vestida de currículo ou prestígio, mas de humanidade. Lara foi aplaudida ao sair da câmara. Pais se aproximaram, professores, pessoas que antes cochichavam nos cantos agora queriam apertar sua mão. Uma mãe com uma criança especial no colo disse com lágrimas nos olhos: você falou por todas nós, obrigada. Mas o que realmente selou tudo foi a decisão oficial que chegou no fim da tarde. Após análise dos documentos, depoimentos e exposição pública, o Conselho considera que não há nenhum impeditivo legal ou moral para que Lara Guimarães atue junto ao menor Kael Vasconcelos. Caso encerrado. Hélio, ao ler o comunicado, soltou um suspiro que parecia preso há anos. Você venceu. De novo. Lara sorriu. Eu não venci. Eu resisti. Kael comemorou pulando na varanda, dizendo que agora podiam fazer uma festa das galáxias sem medo. E foi o que fizeram. Uma noite só deles, com brigadeiro, pão de queijo e lanternas penduradas nas árvores como se fossem estrelas caídas. Mas em outro lugar, bem longe dali, Amarildo Vasconcelos esmurrava a parede de seu escritório. Como é possível? Como ela virou tudo? Como ela virou a opinião pública? Um assessor hesitante falou: talvez devêssemos parar. Ela tem apoio. E agora até o povo. Cale a boca! Gritou Amarildo. O povo esquece. O povo muda de lado. Eu só preciso da queda certa. Do escândalo certo. Ele foi até sua gaveta, tirou um pendrive lacrado. Eu guardei isso pro final. Algo que ninguém pode desmentir. O que é isso? Um áudio. De dentro da casa. Antes de Lara aparecer. Antes de tudo. Um segredo antigo que, se vier à tona, destrói a imagem da família inteira. E o que tem nesse áudio? Amarildo encarou o assessor com um sorriso sombrio. A verdade sobre por que a mãe do Kael realmente foi embora. Enquanto isso, Lara colocava Kael para dormir, com um beijo na testa e uma história improvisada sobre um castelo que nunca caía, mesmo quando todos os ventos do mundo tentavam derrubar. Ela achava que, finalmente, a paz havia chegado, mas não sabia que, do lado mais escuro da história,
Alguém preparava a maior explosão de todas, e dessa vez, o ataque não seria contra ela, seria contra Hélio, e contra o passado que ele jurou nunca revelar. A manhã seguinte começou com silêncio. Silêncio na fazenda, silêncio nas redes, silêncio no coração de Hélio, até que o celular dele vibrou. Uma mensagem curta, sem assinatura, apenas um link. Ouça isso antes que o mundo ouça. Ele clicou. O áudio era nítido. Uma gravação de voz, feita anos atrás, em um momento de dor. A voz era de Isadora, sua falecida esposa. Eu não posso mais, Hélio. Você me culpa pelo jeito do Kael. Mas foi você quem negou ajuda no começo. Foi você quem fingiu que ele ia melhorar sozinho. Eu tentei, mas não posso mais viver em uma casa onde meu filho é tratado como um problema. Silêncio. Hélio pausou, fechou os olhos. Aquilo era real. Um áudio privado, gravado durante uma discussão, e jamais deveria ter saído daquela casa. Mas agora, estava prestes a cair na internet como uma bomba. Amarildo tinha vazado. Minutos depois, os portais de notícias começaram a explodir. Vazamento revela: bilionário ignorou o diagnóstico do próprio filho. Áudio mostra tensão entre Hélio Vasconcelos e ex-esposa sobre criação de Kael. O que está por trás da imagem de fazendeiro ideal? Hélio não pensou duas vezes. Reuniu os funcionários. Chamou Lara. Chamou o próprio filho. Eu preciso contar a verdade, disse ele. Tudo. No salão da casa, diante de todos, Hélio falou como nunca antes. Sim, esse áudio é real. E sim, eu neguei o diagnóstico do Kael no início. Achei que era coisa de mãe superprotetora. Achei que era exagero. E por isso, perdi minha esposa. E quase perdi meu filho também. Todos ouviam em silêncio. Kael, mesmo sem ver os rostos, sentia a atmosfera mudar. Sentia o pai tremer. Hélio continuou. Eu não sou o homem perfeito que muitos acham. Eu errei. E o maior erro da minha vida foi tentar controlar o que eu não entendia. Em vez de amar como se deve amar, ele virou-se para Lara. Foi ela quem me ensinou isso. A ver o Kael como um menino inteiro. A me ver como pai de verdade. Depois olhou para o filho. Me perdoa, meu filho. Kael se levantou devagar. Caminhou até ele e estendeu a mão. Você aprendeu, papai. E quem aprende pode ser perdoado. Lágrimas escorreram nos rostos de muitos que assistiam. Naquela tarde, Hélio fez um comunicado oficial admitindo seu erro. Não como escândalo, mas como aprendizado. A repercussão foi surpreendente. Em vez de cancelamento, houve comoção, empatia. Pais que haviam vivido a mesma negação enviaram mensagens. Mães que enfrentaram sozinhas o diagnóstico de seus filhos escreveram cartas emocionadas. E, de repente, o que era para ser uma bomba virou pontes. Amarildo, ao ver aquilo, socou a mesa com ódio. Eles transformaram fraqueza em força. Como isso é possível? Seu assessor respondeu com um sussurro. Talvez porque eles estão juntos. E naquele momento, Amarildo soube. Havia perdido, mas Lara sabia. Ainda faltava um acerto final, e seria ela quem o faria. Uma semana se passou desde o vazamento do áudio. A Fazenda Santa Helena seguia firme, mas agora transformada. Hélio, mais leve. Kael, mais livre. Lara, enfim, reconhecida. Não por papéis, mas por sua presença. Mas havia um último gesto pendente. Para que a paz fosse completa, era preciso olhar o inimigo nos olhos. Foi ela quem pediu. Um encontro, sem imprensa, sem seguranças, apenas ela e Amarildo Vasconcelos. Ele aceitou com desdém. Veio me agradecer por tornar sua história mais interessante, disse ele, assim que ela entrou na sala de sua casa de campo. Lara permaneceu de pé. Não vim agradecer. Vim dizer que você perdeu. Ele sorriu. Eu ainda tenho poder. Você tinha influência. Agora você tem vergonha. E vai passar o resto da vida lembrando que tentou destruir uma criança só para provar que era mais forte que o irmão. O sorriso sumiu. Você não entende nada de poder, garota. E você não entende nada de amor. Ela jogou sobre a mesa um envelope. Dentro, um dossiê preparado com a ajuda de advogados e do próprio Érico Alvarenga. Todas as tentativas de falsificação, espionagem, invasão de dados e uso indevido de sistemas internos da HV Agro. Isso pode te colocar na cadeia. Amarildo empalideceu. Então, por que não me entregou ainda? Porque eu acredito que justiça não é só punir, é impedir que se repita. Você vai sumir da vida do Hélio, do Kael e da fazenda. Vai abrir mão de qualquer influência. Vai assinar essa carta de desligamento do conselho. E vai fazer isso, agora. Você acha que pode me obrigar? Lara deu um passo à frente. Eu não vou obrigar. Mas se você não assinar, a mídia vai receber tudo isso amanhã cedo. Amarildo hesitou. Depois, sem dizer nada, assinou. Ela pegou o papel, enfiou no envelope. E antes de sair, olhou para ele com calma. O que você tentou destruir se fortaleceu. Obrigada por isso. Naquela noite, na varanda da fazenda, Hélio e Kael esperavam por ela com um jantar simples. Velas acesas,
Música baixa. Como foi? Perguntou Hélio. Lara sentou-se, colocou o envelope sobre a mesa e respondeu. Foi o fim. Agora, só o recomeço. Kael se aproximou, com um caderninho nas mãos. Escrevi um final para nossa história. Posso ouvir? Claro. O menino abriu o caderno e leu com a voz doce. E mesmo com tempestades, o castelo continuou de pé, porque quem ama de verdade não deixa a ponte cair. Lara fechou os olhos e soube, sem dúvida nenhuma, aquele era o lugar dela. Ali, ao lado de quem ousou amar, contra tudo, contra todos, e venceu.